tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 29 de janeiro de 2017. É um domingo, o verbete de número 4013. Ele tem 5 páginas, 50 logias e 19 máximos. O tema, autocriticidade inversiva, e foi elaborado, segundo a especialidade, autoinvexometrologia. Quem redigiu o verbete já é o veteraníssimo Igor Martins. Igor Ferreira Martins, ele é graduado em Engenharia Mecânica, brasileiro, natural do Rio de Janeiro, capital, voluntário da Conscienciologia desde 2014, docente de Conscienciologia desde 2014 também, e tenepsista desde 2015. A autocriticidade inversiva é o ato ou efeito de a consciência, homem ou mulher, analisar com discernimento e isenção as repercussões das próprias ações, comportamentos e intencionalidade pessoal desde a juventude, alinhando-se aos valores e princípios de técnica da inversão existencial, que é a INVEX, obtendo aproveitamento evolutivo máximo da ressoma. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da invexologia, o mater pensene pessoal lapidado pela autocriticidade inversiva, o holopensene do campus de invexologia enquanto escola da invex no planeta. Na fatologia, a priorização na participação dos eventos invexológicos, o simpósio interno do Greenvex, a semana da Invex, o Congresso Internacional de Inversão Existencial, os cursos da Associação Internacional de Inversão Existencial, qualificando a autocriticidade dos inversores, os debates intermissivos nas reuniões periódicas do grupo de inversores existenciais, favorecendo a autoinvexometria. A priorização dos trabalhos proexológicos grupais, a Câmara de Autorreflexão Inversiva, as mudanças existenciais a partir da assunção da INVEX, a hierarquia de valores pessoais alinhada com a autoproex. Na parafatologia, o curso intermissivo, a aplicação lúcida da sinalética energética e parapsíquica pessoal, os parencontros dos inversores existenciais, a prospectiva dos autorrevezamentos seriexológicos, o elo da TENEPS com a paraprocedência. A gente destaca que no detalhismo tem 12 máximos, o que dá uma característica de especialismo ao verbete no sentido do detalhamento do tema. Na caracterologia, segundo a conscienciometrologia, o verbetógrafo apresenta 15 trafores facilitadores do desenvolvimento e qualificação da autocriticidade inversiva. Na remissiologia, nós destacamos agente retrocognitivo inato, autoexclusivismo inversivo, eficácia invexológica, invexo pensene e triatleta conscienciológico. A autocriticidade inversiva revela o efeito cosmoético da opção pela INVEX sobre a intraconsciencialidade do jovem intermissivista, norteando a busca por neopatamares evolutivos. Você já adquiriu o hábito de realizar constantes autorreflexões? Quais técnicas conscienciológicas utiliza na autocriticidade diuturna? Na bibliografia específica, o autor contribui com 2 fontes de referência. Nós vamos ler agora a mega-análise elaborada pela equipe de mega-analistas da Enciclosapiens, que é constituída por Cláudio Monteiro, Maria Zilá Padilha e Marilene Raganin. INVEX, PROEX, avaliação, princípios, cosmoética, criticidade, abertismo, inversor, autorreflexão, autocoerência, discernimento, autodesassédio, intencionalidade, intermissivista, autoquestionamento, autoposicionamento, intraconsciencialidade, autoconscienciometrologia, autoinvexometrologia e greenvexologia.
A gente chama atenção que essa técnica da mega-análise foi uma técnica criada pelo professor Valdo Vieira, que é de avaliação quantitativa, né, mais qualitativa do verbete, no qual ele seleciona 20 termos, 20 expressões que fazem síntese de algum tema, algum raciocínio importante no verbete, de modo que os 20 temas, né, as 20 palavras, expressões selecionadas vão dar uma possibilidade do leitor ler, fazer uma mega análise do verbete. Então, é um paradoxo, né, de 20 sínteses, fazer uma mega análise. Bom, antes da gente passar aqui para as perguntas aqui dos teletertulianos, Igor, a pergunta clássica: o que te levou a fazer esse verbete? Esse tema específico, a gente sabe que você inversou, sabe que você já fez vários verbetes nessa linha, mas assim, tem algum motivo para fazer esse específico? E eu sempre gosto de saber se você sentiu, se percebeu, algum parafato, ou algum fato assim, que você tenha ligado com os bastidores do verbete, da elaboração do verbete, desse tema, também se você puder contar, e que possa nos ajudar a entender melhor o verbete. Então, boa tarde a todos. Esse verbete eu tive a ideia de fazer na medida que eu fui trabalhando no meu livro, escrevendo um livro sobre inversão existencial, né? E apareciam algumas demandas intraconscienciais, do meu ponto de vista, em relação à autocriticidade. Então, alinhando com a pesquisa que eu estou fazendo no livro, eu acabei tendo a ideia de escrever o verbete para começar a qualificar e tudo mais, e trocar ideia, debater, né, expor, e você consegue com isso ter todo um aparato aí multidimensional com relação a Equipex, tem Ciclosapiens, né, Equipim. O debate que eu tenho aqui de forma geral também vai ser muito enriquecedor para mim também. Então, usando a técnica da vertografia, eu aproveitei para começar a enriquecer a minha abordagem nesse tema, para conseguir também levar para o livro mais tarde. Então, a ideia do verbete veio daí. Com relação a parafatos, eu não percebi nenhum parafenômeno explícito, né, com relação ao desenvolvimento do tema, mas o que eu percebo muito é o quanto, principalmente na revisão do verbete, você começa a perceber alguns pontos cegos que você às vezes não identificou, e você acaba identificando com os revisores, né, e todos os bastidores extrafísicos do processo, né, quando você consegue perceber, caramba, aquela ideia não estava muito depurada como poderia estar depurada agora. Então isso é bem interessante dentro do contexto da elaboração do verbete. Então é isso que eu percebi basicamente. É muito bom, porque cada leitor, ele complementa a leitura que faz com as coisas que ele já tem, né, com os conhecimentos que ele já tem. Então sempre, por mais que o escritor seja assim, coerente, super claro, explícito, sempre vai dar brecha para o outro complementar com as coisas. Isso é o bom da vida, né? Porque também, né? Isso é o bom da vida. Não necessariamente um ponto, quer dizer, você vai identificar como ponto cego. Meu ponto cego. Agora, com tudo isso, mesmo sabendo que o outro vai interpretar na maneira dele, a gente tem a obrigação cosmoética de fazer o mais claro, o mais objetivo, né? O menos ambíguo possível, né? Só para deixar claro isso. Então, vamos lá, as primeiras perguntas, vocês fiquem à vontade de fazer pergunta, tá? Ao verbetógrafo Igor, Fatologia, página 1, 7ª linha. Poderia falar sobre a difusão dos ideais da INVEX no cotidiano do jovem intermissivista? As difusões dos ideais da INVEX têm a ver com a pessoa começar a fazer a reflexão crítica dela sobre as próprias manifestações que ela tem no cotidiano, analisar a própria pensanidade, o comportamento dela, e comparar com a proposta da técnica da INVEX. A INVEX é uma técnica que a pessoa aplica, que ela vem não só com metodologia, mas também com uma série de valores embutidos. Então, a pessoa precisa começar a fazer essa depuração entre os valores propostos pela técnica da INVEX e como ela se manifesta no cotidiano. E aí começa a ter um exemplo muito clássico disso, é o microinteresse, por exemplo. A pessoa vai lá, às vezes ela está lá, ela perde muito tempo ouvindo música, vendo televisão, e ela poderia estar aproveitando mais a rotina dela. Então, como a pessoa começa a vivenciar a INVEX, participar do INVEX, fazer curso, vir nos eventos da INVEX, ela começa a perceber mais essas sutilezas do cotidiano e começa a colocar isso de forma mais crítica para ela mesma. Então, essa aqui é a ideia.
Você tem como fazer uma síntese bem rápida da técnica da INVEX para algum teletertuliano que esteja chegando pela primeira vez, ele poder entender? Tá, vou tentar trazer aqui o que... Não, é natural. Então, a INVEX é uma técnica que a pessoa tem a proposta de antecipar, né, a interessencialidade, principalmente, né, a partir de um maxi planejamento invexológico. O que é o maxi planejamento? É uma estratégia evolutiva que a pessoa usa como uma ferramenta para começar a otimizar ao máximo a vida dela. Desde jovem. Desde jovem, desde a juventude. Então, essa é a ideia da inversão existencial. Dentro da conjuntura evolutiva, né, otimizar ao máximo a sua vida tem a ver com você começar a assistir mais as pessoas, né, ajudar uns aos outros. Não só na assistência mais intrafísica, mas todo o processo multidimensional por trás. A conversa com os amparadores, a tares no seu dia a dia, um diálogo com as pessoas, os interesses dos projetos proexológicos que a pessoa vai ter. Então, tudo essa conjuntura evolutiva que a pessoa começa a recuperar, que a gente chama de recuperação de cons, né, ela vai aplicar no maxi planejamento invexológico dela para ela começar a planejar a vida de forma mais otimizada possível. Então, essa é mais ou menos a ideia. Ótimo. Você priorizar esses valores evolutivos. Tá ótimo. Se alguém tiver alguma dúvida, te pergunta, né? Na parafatologia, página 2, segunda linha, poderia comentar os parencontros dos inversores existenciais? Sim. Os parencontros dos inversores existenciais são as projeções, né? Principalmente projeções lúcidas que às vezes as pessoas têm, às vezes eu já tive conversas dialogando com os colegas da própria Sinvex, voluntários, membros do Greenvex, que tiveram projeções em conjunto, né? Inclusive eu participei dessas projeções também. Então, são esses processos que são geralmente mais otimizados durante alguns eventos específicos, como o Congresso da Inversão Existencial. Às vezes o SIG também, o Simpósio Interno do Greenvex, também otimiza esse processo, porque você começa a reunir as consciências no mesmo ambiente, aquilo otimiza o local em cena e as pessoas acabam tendo esses tipos de parencontros, né? Que são as projeções lúcidas. Então, isso é um impacto interessante da pessoa pensar, né? Ela tendo esse encontro com os colegas intermissivos, né? Onde isso pode gerar repercussão no cotidiano da pessoa. Então, isso é que é a chave do tema que a gente está trazendo aqui. Como é que você relaciona esses parencontros e como você se portou nesses parencontros no seu cotidiano? Como é que você está se manifestando agora? Às vezes a pessoa tem um gap de lucidez intrafísica, ela na projeção, quando ela está lúcida, ela está mais lúcida. E ela consegue perceber algumas trafores, às vezes, que ela não percebia antes, etc. Então, é mais ou menos por aí. E ver se ela está fazendo tudo direitinho, conforme ela estudou e prometeu lá em cima, né? Prometeu, que se autocomprometeu. Na efeitologia, página 2, primeira linha, poderia explorar o efeito da autocriticidade inversiva na coerência das automanifestações, na coerência da automanifestação? Então, a autocriticidade, você trabalha com a própria definição do termo que a gente colocou aqui, né? A gente pode relacionar também com a megapensinologia, que eu coloquei aqui, autocriticidade inversiva, autocoerenciologia, né? Que é a essência do estudo da autocoerência. Por quê? Conforme você começa a questionar as suas manifestações, e você tem um referencial de valores cosmoéticos, como a técnica da INVEX, ela apresenta isso para você, você começa a perceber essas distâncias entre como é que você está se manifestando agora e como é que você pode se manifestar, né? Um exemplo muito bom de a gente pensar é o porão consciencial da pessoa, às vezes, né? Então, às vezes, algumas atitudes do porão consciencial que ela está tendo, que são totalmente incoerentes com a realidade intermissiva que ela teve. Ela estudou, ficou lá no curso intermissivo, ficou lá percebendo, avaliando as condições que ela ia ressomar, aí ela ressoma e prolonga o porão consciencial. Então, vira abobrinha, né? Essa vida é dura, né? A vida fica complicada, né? Mas aí que está, o desafio da INVEX, a proposta da INVEX é justamente essa, você começar a questionar esses processos, você começar a evitar entrar nesses bolsões mais patológicos e começar a seguir mais retinamente a sua caminhada na ProEx. Então, a ideia da INVEX a essência é essa. E aí entra a autocriticidade inversiva, você começar a questionar esse processo. Na trinomiologia, página 3, primeira linha, poderia argumentar sobre o trinômio vontade, intencionalidade, auto-organização? Esse trinômio são o que a gente chama de poderes da consciência, né? A ideia é que você traz para você a responsabilidade da sua evolução. Então, a tua vontade, que é o teu combustível, né? A intenção, que é para onde você direciona essa vontade, né? E a auto-organização é aquilo que trabalha muito com o discernimento da pessoa. Como é que ela se organiza
para conseguir concretizar os projetos que ela tem, que ela quer fazer, os valores que ela costuma valorizar e assim por diante. Então, esse trinômio ele entra muito na essência da evolução da própria consciência e por causa disso também entra na questão da inversão existencial também. Tem uma relação direta com a inversão existencial. Então, acho que essa é a ideia. Professor Igor, parabéns. Parabéns pelo... 1, 2, 3. Agora, alô? Agora foi, né? Está indo? Foi, não Está? foi? Agora foi, né? Foi. Tá. Então, professor Igor, parabéns pelo verbete. Aqui na página 2, eu vi que tem um efeito impactante, né, no quarta linha, na efeitologia, o efeito da opção pela INVEX na superação do porão consciencial. Como a gente sabe que o porão consciencial ele é forte, determinante para a inversão existencial, e aquele caso em que o porão não deixa nem ter essa percepção da invexibilidade. Como que você pode trabalhar com a gente sobre essas dificuldades abordando o porão existencial? Sim, então a gente tem algumas análises clássicas que a gente faz em relação a, por exemplo, a questão do gênero, né, feminino, masculino. A gente pode ver no feminino manifestar mais a questão da sedução, da questão, né, sedução, promiscuidade, parafiquismo. E em relação à questão masculina é mais a questão do belicismo que se propaga mais, né? Então, acho que uma das questões básicas é a pessoa começar a recuperar os cônjuges. Então, desse processo que a gente pode avaliar que a pessoa que se preparou bem para ressomar e aplicar a técnica da INVEX, fazer assistência e tudo mais, ela está numa condição ali que ela vai ter uma rebarba porque tem muita gente para fazer assistência, tem um grupo muito grande para assistir, geralmente. Então, tem até uma frase do professor Valdo no Ciência das Experiências que fala sobre isso. Pessoa que tem um porão muito forte, que tem projetos muito grandes. Então, pois é isso que eu queria entender. Vai lá, você já entendeu isso? Porque tem muita gente para ela fazer assistência, né? Então a assistência que ela tem que fazer é grande. Então as consciências que ressomam, a consciência que está ressomando ali, tem uma série de consciências que vão estar interessadas ali, não é cobrada do passado, mas ela tem uma liderança muito forte. Então a ProEx que você tem que fazer, ou seja, o trabalho que você vai ter que fazer, você vai ter que ter todas essas pessoas que estão ali nesse contrafluxo, né? Então, eu acho que a INVEX tem esse Lopensene muito forte com relação à pessoa fazer assistência. Então, a inversão assistencial, que é uma das inversões conscienciais, é uma das coisas mais importantes para a pessoa superar o porão consciencial. Porque ela começa a sair um pouco mais do subcérebro abdominal, começa a pensar mais no outro, e ela tem mais contato com os amparadores também. E aí, conforme o jovem, com lá 15, 14 anos, começa a pensar em assistência, o amparador vai acoplar com mais intensidade nele também, que o potencial assistencial dele é muito alto. Então, é esse efeito que é um efeito interessante de pensar. Ao mesmo tempo que essa pessoa tem mais vulnerabilidade, está no porão às vezes, está num processo mais intrafisicalizado, tem mais contrafluxo ali no processo em termos de consciência e tudo mais, se ela faz essa viragem, esse discernimento que ela tem mais aporte também. Então, essa que é a grande projeto que a gente está falando aqui. Porque só para falar com todos, assim, que estão nos ouvindo, que tem um verbete do professor Valdo sobre porão consciencial, okay, que aí pode aprofundar, tá? Que a ideia do porão é que se aflora os traços fardos milenares da consciência e a falta de maturidade permite isso, né? Ou seja, há um convívio milenar daquela consciência com aqueles trafares. Então, basicamente, como que você vê que o GreenVex hoje está ajudando nisso? Ou seja, vocês estão debatendo, estão escrevendo muito sobre essas fases do porão, estudando uma conscienciometria do porão do grupo para ver se tem ali aproximações simples, se tem ali congruências. Por exemplo, o que eu já percebi às vezes, bloqueios, até afetivos, na parte do porão, planejados para evitar que aquela consciência não estourasse. Entende? Porque o processo afetivo foi que desviou boa parte das proex dela. Então, você tem alguma dessas considerações que você vê que são cláusulas que até mesmo lá no curso intermissivo já foi planejada para segurar um pouco esse porão?
Eu nunca pensei nisso dessa forma, assim, de pensar. O que eu vejo, assim, a gente tem uma série de senhas. A pessoa, a consciência tem senhas para ela começar a chegar no intrafísico e evitar o porão, é isso? O que eu já vi, por exemplo, em determinado grupo de inversores, você verificava a história afetiva ou sexual daquele grupo e você via que eles tinham bloqueios com relação a isso. E aí você fala, poxa, mas os amigos, as amizades alheias, não inversivas, eles não tinham problema com isso. E aí você via que naquele grupo, calhou de todo mundo ali, teve um processo mais trancado, mais tímido, uma dificuldade maior de lidar, pelo menos, com a emancipação desses traços. Parece que aquilo foi planejado do ponto de vista, olha, aqui você pode errar. Aqui você tem que tomar cuidado. Mesmo porque a gente sabe que processos afetivos podem levar a uma gravidez indesejada, também prematura, se não tiver maturidade. Então, será que foi planejado ou será que faz parte da memória da pessoa? É isso que eu estou querendo ver, se eles têm alguma pesquisa sobre isso. Porque você pode vir para cá, a restrição intrafísica é muito séria. Eu estou procurando uma ortopensata aqui que eu acho fantástico para mostrar por que tem porão. Mas eu acho que assim, depende quando o restringimento você esquece muito mesmo, né? Pois, exatamente, essa que é a minha dúvida. Então é da própria constituição do paracérebro, da memória da pessoa. Eu não sei, eu acho que tem várias hipóteses, né? Pode ser programado, mas pode ser da capacidade da pessoa rememorar aquilo, né? Da recuperação de coisas. Para contribuir isso aí? Sobre esse debate, né? Na Sinvex atualmente tem inclusive um material já elaborado que é chamado de mata-burros da Invex. No caso, foi analisado vários traços que são traços que impedem a pessoa muitas vezes de aplicar a Invex, não no sentido de ser uma evitação, mas que se ele se tornar crônico, a pessoa pode perder o timing, né, da evolução, pode perder ali justamente o contato com o grupo evolutivo. Então são inúmeros, né? Até o academicismo é um deles, né? Aquela pessoa que ela vai seguir uma linha só dentro da academia materialista, às vezes aí ela destina todo o esforço para ali dentro e acaba perdendo o contato com o estudo mais multidimensional da vida. Preguiça, pusilanimidade, então são 24 traços que foram elaborados. Isso aí foi num evento de FIVEX, o Congresso de Inversão Existencial, se eu não me engano, em 2006 ou 2007, foi feita uma atividade com os inversores, né? Só que como é uma listagem de trafares, né, traços fados, a atividade, assim, vamos dizer, não foi tão bem sucedida, porque enfocou muito no ponto negativo, né? Eu acho que de repente... Mas assim, esse material elaborado, a gente tem um banner com ele, né? Não foi bom, não foi negativo. Assim, eu digo assim, não deu o resultado esperado, né, de que as pessoas realmente esperassem, porque ficou muito enfocando na abordagem do trafar. Então hoje eu sei que tem o coordenador da Sinvex, o Marcelo Pasculin, que ele tem um trabalho que é chamado Propulsores da Invex, que aí ele pegou justamente pegando esses trafares, né, que são esses mataburros da inversão existencial, e fazendo o oposto deles, que seria o trafor, ele encontrou o que propulsiona a técnica da inversão existencial. Ele tem um verbete sobre esse tema também. Eu sei que ele está desenvolvendo a pesquisa sobre isso. Sim. Mas é um tema essencial, né? Porque realmente cada grupo tem um traço que pega mais, né? Um perfil ali que às vezes aquela característica vai dificultar mais, e aí em grupo é mais fácil, né? Os Greenbacks pesquisando isso fica mais fácil de superar. Exatamente, porque já que vocês estão falando justamente da criticidade, né? Do processo crítico inversivo, justamente eu tenho que estudar a minha inversão, eu tenho que estudar o que foi de mata-burro, né? Ou seja, o porão mesmo da galera, para entender a média aí do grupo e fazer prevenção. Falar assim, olha, o que eu tenho que fazer, porque olha só, o que eu já observei, né? Eu participei do grupo de inversores lá de São Paulo, o início, né, do grupo, o primeiro grupo de São Paulo, que foi o segundo depois do Rio de Janeiro. E o que a gente via? A gente via que tinha, boa parte dos inversores tinha uma maior timidez com relação à sexualidade. Ou seja, tinha uma inibição, né? Tinham relacionamentos, tinham boas interações, mas eram mais introvertidos dentro do processo afetivo sexual do que extrovertidos. Em contraponto, a gente viu o exemplo do professor Valdo, que ele era o oposto.
ele era uma pessoa que estava meio que com a fluência no processo da interação afetivo-sexual. Então a gente via que ele dava os exemplos da infância dele e todos os raciocínios, as atitudes dele eram já extrovertidas. E aí o que a gente estava pensando, né? Poxa, como que eu vou entender um pouco mais esse ponto e por que eu passei por isso, né? Por esse processo de inibição, esse processo como que se fosse de uma pressão extra para não errar aquilo. Era como se fosse uma senha, entendeu? Meio que cada um falando assim, olha, eu já errei muitas vezes isso. Eu não posso pisar de novo na bola, isso é muito forte. É como se o curso intermissivo desse um esbregue e você murchasse a sua bola perante aquele traço, né? Fala assim, não, eu vou, menos é mais, né? Aquela ideia. Então, aí, por isso que eu queria ver se vocês já pensaram um pouco sobre isso, já que o processo afetivo sexual é um dos grandes pilares, né, que vão corroer ou ajudar a questão da inversão. Né? Bancar isso daí, ter maturidade, é um dos pontos aí que mexe nessa autocrítica. A questão da singularidade da pessoa também, tem que avaliar, né? Que a questão de senhas que a pessoa pode desenvolver no curso intermissivo para evitar alguns holopensênios, algumas situações. Né? Exatamente. O meu caso está mais forte com relação à questão do belicismo, assim, eu vejo assim no meu caso. Trazendo meu laboratório para cá, eu vejo que eu tive uma série de condições que eu entrava e depois eu ficava em conflito e acabava saindo. Entrei na condição do esporte, por exemplo, ficava um tempo lá, tinha conflito com a questão da competição, não entrava. Então, acho que a pessoa começa a identificar esse processo, o próprio inversor, ou o grupo de inversores pode identificar a partir dos conflitos que eles começam a ter. Como é que você identifica um conflito? Você começa a perceber os seus valores pessoais, você compara com o que está incoerente na sua manifestação. Então, você tem o seu grupo de valores que você tem lá, que você reconhece que aquilo lá é seu. E você olha o seu cotidiano e vê uma série de condições suas que estão fora daqueles valores. Aí você identificou os conflitos. Aí você abrange isso. Pode ser questão de sexualidade, pode ser questão belicista, pode ser questão, sei lá, academicismo, etc, etc. Então, você começa a perceber esse mapeamento consciencial. Então, eu vejo que a partir da conflitividade, da anticonflitividade, você consegue identificar esses possíveis travões. Legal. Agora, só para aprofundar, né, e aproveitando, né, o curso intermissivo recente de vocês, né, a gente vê assim, a energia fresca da invexibilidade. Na página 3, você fala da politicologia, a invexocracia. Você pode aprofundar sobre esse ponto? A invexocracia cracia é poder, né, no sentido de política, né? Então, acho que teria mais a ver, pelo que eu entendo, não sou muito especialista nisso, mas eu já escrevi um artigo sobre isso, né? Mas, assim, o que eu vejo, assim, é que o poder em termos de manifestação cosmoética. Então, a pessoa começa a aplicar a técnica da Invex, ela vai ter uma certa autoridade moral perante as consciências daquele grupo que ela vai carregar para o resto da vida dela, né? Se ela mantém insistência naquela técnica. Então, o fato da pessoa, às vezes, lá, ser competista, dessomar, ela não ter entrado no holopensino do casamento, ela ter evitado o casamento, ela não ter tido o filho por questões mais pessoais, mais caprichos pessoais. Ela não ter desviado perante as condutas que ela se propôs a fazer no curso intermissivo, vai dar uma autoridade moral para ela muito forte com relação às consciências inversas. Agora isso potencializa a assistência que ela vai fazer. Tem uma outra maneira de ver também, que é assim, ó, no âmbito da conscienciologia, a invexocracia é a política de divulgar e de fomentar a invex, sem essa relação necessária do poder em si. Um poder no sentido de... Eu sei, mas eu sei que a invex dá um poder evolutivo grande. A partir do exemplo que a pessoa tem, por exemplo, a pessoa vai começar, em termos de liderança dela, ela começa a perceber que em algumas situações ela vai ter mais impacto do que ela está falando que das pessoas. Não, eu não estou contra o poder, assim, o poder positivo, acho que é o poder da força presencial, o poder evolutivo, né, a força presencial. Eu não estou contra isso, só estou falando que você pode ver, por exemplo, aqui na conscienciologia, o que rege a conscienciologia? Proexocracia, invexocracia, sabe, várias cracias, assim, são várias políticas de desenvolvimento aqui dentro. É isso que eu queria dizer. Nesse sentido que você começa a perceber quais são as consciências que podem fazer no caso da Invex. Você vê, a pessoa tem a teática da Invex, então ela vai começar... Então, ela atuando naquele meio vai ter um impacto maior. E assim por diante. Então, essa coerência também da consciência é interessante a gente trazer também.
Então, eu queria chegar. Quer falar? Aproveitando também a deixa, porque eu fiz um trabalho sobre isso que eu apresentei no Fórum do Estado Mundial, né? Que a ideia, assim, como o professor Ivo comentou, tem várias frentes de teática que a INVEX se propõe fazer, e como você antecipa uma série de conquistas, a sua autoridade moral acaba exercendo um poder. Mas tem um outro aspecto importante também, que é essa questão, muitas vezes, das lideranças que os investidores acabam assumindo. A gente vê assim como a CCCI ela tem também vamos dizer assim, como se fosse um embrião para o Estado Mundial, e muitas das lideranças que são assumidas por investidores que acabam disponibilizando mais a própria existência, o próprio tempo, muito em função desses trabalhos proexológicos, né? A gente expandindo isso numa visão de uma sociedade. Então, muitas vezes uma pessoa, né, não quer dizer que ela tem que ocupar um cargo de poder, um cargo político, por exemplo. Às vezes uma pessoa com um trabalho, se ela está dedicada a isso, ela pode impactar inúmeras consciências e fazer uma mudança mesmo social, uma mudança política, né? Então a gente vê até o professor Valdo mesmo, no livro 700 Experimentos, quando ele propôs a sessão de Invexologia, ele coloca essa questão da policarmalidade, né, de uma consciência pode evoluir mais rápido que o processo de milhares de consciências, né? Então é nesse sentido do impacto que a técnica da INVEX pode proporcionar em termos da reurbanização que está acontecendo atualmente. Isso é bom. Pode falar. Alô? Igor, eu teria uma sugestão e uma pergunta. A sugestão é aqui na página 2, Tecnologia, né? Tem a técnica da autorreflexão de 5 horas, que realmente é extremamente relevante para o tema do verbete, de autocriticidade. Mas eu senti falta, não sei se tu acharia uma interessante sugestão, de técnicas de registro, como técnica do registro diário da autopensionização, alguma coisa que eu acho extremamente relevante no autodiagnóstico e, inclusive, para avaliar, sobretudo, os erros, né? Justamente os mata-burros, né? E outra coisa, depois eu gostaria que tu comentasse aqui na penúltima linha, na mesma página, né, página 2, os 5 ciclos, na ciclologia. Né? Tem um verbete sobre os 5 ciclos, né? Tá vendo que estava... Tem um verbete sobre os 5 ciclos, né, na enciclopédia, se você quiser ver com mais detalhes, mas é basicamente a ideia da pessoa ter o curso intermissivo, ela ressoma, aí tem a TENEPS, depois ela vira epicentro consciencial, alcança a dispersidade, depois ela vira completista existencial. Então é só esses ciclos de manifestação consciencial que a pessoa vai tendo conforme ela vai executando a ProEx, tá? Então isso na INVEX é extremamente relevante a gente pensar, até porque a meta da INVEX é a pessoa com essa dispersidade, né, tudo mais. Então uma das metas maiores da INVEX é isso. Então é bem relevante. Importa bem, né, para vocês, né? né? Importa bastante esses 5 ciclos para vocês. Importa bastante a pessoa estudar, pensar como é que funciona, como é que ela está, né? Qual a atuação dela nesse momento, né? Como é que ela está se manifestando em relação a isso. Em relação à tecnologia, eu achei muito legal a sugestão. Acho que é bem pertinente, porque com o diário você tem mais um ferramental, um histórico da tua manifestação registrada, né? Você consegue comparar o que você está pensando de você hoje com o que você pensou no passado, ou com o que você já registrou no passado. Então é bem pertinente, sim. Pode fazer um outro verbete em relação a isso, para poder chamar mais atenção para isso. Pode pensar sobre isso. Igor, parabéns aí pelo trabalho e a pesquisa, e o registro disso, né, publicação. Eu queria que você falasse um pouco aí da enumerologia, porque eu tenho como tema de pesquisa o uso da ponderação na interassistencialidade. E pelo que eu já pesquisei até o presente momento, o atributo da ponderação ela é mais comum ou evidente nas pessoas mais maduras. Então, eu achei interessante você trazer isso como uma métrica, né? E eu queria que você explanasse sobre essa numerologia, como que você desenvolve isso na condição de inversor. Sim. Em relação à questão da inversão existencial, a gente pensa que, pensando na consciência, né? Então a consciência é mais madura, né? Ela aplica a técnica da inversa, então ela tem uma maior maturidade, em tese, né? A inversa é uma ferramenta, não é garantia de maturidade, é uma ferramenta. Mas a pessoa opta pela técnica, se interessa por isso e começa a aplicar de forma sincera, honesta, ela tem uma maturidade ali embutida, né?
Então, com relação à numerologia, eu coloquei essa numeração justamente para destacar a questão do verbete, de você pensar, fazer bastante reflexão, né? Porque o jovem tem a tendência de ser mais impulsivo, às vezes a ansiedade a pessoa vai meio que sem pensar muito, ela vai acabando tomando decisões sem refletir. Então, você destacar a ponderação, enquanto a reflexão, a câmara de reflexão, ela é relevante para a técnica da INVEX, a gente tem que destacar, porque a pessoa vai ter muito mais, o desempenho dela vai ser melhor na INVEX se ela conseguir fazer essas reflexões mais rotineiramente, né, no cotidiano dela. Então, eu coloquei essa enumeração justamente para destacar isso, né? E aí você começa a abranger o processo da ponderação aqui, né? As decisões pessoais, que tem a ver com a precipitação e com a antecipação. Por exemplo, a pessoa, às vezes, ela tem uma antecipação, que ela decide começar a ter netos. Mas tem um caso da pessoa que pensou sobre aquilo, estudou sobre aquilo, refletiu sobre aquilo, e a pessoa que decidiu de um dia para o outro. E é um processo muito mais complexo do que parece, e aí a pessoa acaba tendo problemas com isso. Em relação ao maxi planejamento, a pessoa elaborar o maxi planejamento e sempre reavaliar o maxi planejamento, para ver qual é a conjuntura intrafísica que ela está vivendo nesse momento, o que ela precisa ajustar, qual é o megafoco dela, se esse megafoco é de fato pertinente ou não. Em relação às pesquisas, os temas de pesquisas mais prioritários no momento, a pessoa fazer as reciclagens devidas, né? Os debates, com relação a aproveitar os debates intermissivos, a pessoa aproveitar a troca de informações com outros intermissivistas e agregar isso na sua autopesquisa. Os empreendimentos interassistenciais, você saber qual é o teu papel num determinado momento evolutivo, o papel até de mini peça dentro do maxi mecanismo ali do grupo, do voluntariado, do MAIC, por exemplo. Então a pessoa ela tem que saber onde é que ela vai atuar ali, de forma como é que ela pode contribuir melhor para aquele grupo, para aquele trabalho. E a produção de gestões também, que é o mais importante que a pessoa vai deixar depois, é o que ela vai deixar aqui depois que ela dessomar, né? Então ela refletir quais são os temas mais sérios para ela conseguir pesquisar e registrar e publicar, para que isso sirva de senha depois nas próximas vidas para ela, para que isso ajude o grupo evolutivo que ela tá interagindo hoje, para que isso também ajude também no processo de pré-intermissão dela na próxima vida, e na próxima intermissão, e as vidas sucessivas, etc, etc. Então a gente tem que avaliar toda essa conjuntura também. Então, quanto mais a pessoa refletir sobre isso, refletir com ações, né, não só ficar refletindo a vida inteira, mas refletir, mas tendo algumas atitudes, ações concretas, ela consegue ganhar mais com isso, ela consegue acelerar a maturidade dela. Então, é nesse sentido que eu vejo. Tudo bem? Então, eu só queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência pessoal, se você chegou a passar por aquela situação de pressão para assumir a INVEX, assim, no sentido do desconforto, embora soubesse do compromisso intermissivo, tinha aquela coisa de querer curtir o que você encontrou aqui na intrafiscalidade e aí ficou naquele... E qual foi a mola propulsora para você realmente assumir? Tá. Então, no meu caso, eu conheci a técnica, foi em 2011, foi uma palestra no Rio de Janeiro, e eu sempre tive a tendência de sempre pesquisar, estudar, fazer deliberações, né, antes de tomar uma decisão. Então, eu procurei estudar a técnica durante bastante tempo. Assim, fiquei 1 ano e meio estudando até, de fato perceber que era aquilo que eu realmente queria, né? Aplicar para a minha vida e tudo mais. Então, eu demorei mais ou menos 1 ano e meio para assumir, de fato, a INVEX. Assim. Eu vim aplicando intuitivamente algumas coisas, mas tinha uma série de condições que eu queria ter certeza de que eu iria, de fato, me comprometer nessa vida intrafísica, né, para conseguir, de fato, realizar minha programação existencial. Então, meu processo pessoal foi muito de pesquisar e estudar bastante a técnica, li o livro, pensei sobre o assunto, vi quais eram as situações pessoais que eu tinha que me faziam não querer entrar em contato com o holopensino da INVEX. Eu percebi que tinha umas condições ali com os amigos que eu não queria abrir mão, aí eu percebi que era bobagem fazer, que poderia fazer isso. Tem uma série de condições que eu fui mapeando na minha intraconsciente para conseguir assumir o processo. Eu acho que isso é o mais sério, assim, a pessoa começar... Inclusive o Greenvex é muito para isso. A pessoa vai no Greenvex, às vezes ela não sabe se ela vai aplicar a técnica ou não. Ela começa a estudar, entrar em contato com aquelas pessoas, com aquele holopensene, e daqui a pouco ela começa a perceber que era de fato aquilo que ela queria, né? Então, vai muito a lucidez da pessoa também. Então, eu vejo que estudar bastante os assuntos, uma coisa que muito me ajudou nessa vida foi estudar. Então, me ajudou muito a recuperar a lucidez do curso intermissivo, foi estudar.
Então, eu sempre usei isso. Né? Tem uma maturidade natural até da biológica, né? Aqui tem um ato pensado por professor Valdo que diz assim, ó, o restringimento terrestre é mera mutilação do infinito do cosmos. Então, nós estamos, de certa forma, mutilados. Então, assim, para o jovem inversor, ver a rapidez com que ele supera tudo isso, né? Para retornar à sua maturidade, para avançar um pouco mais, aproveitar, como você coloca aqui, acho que na frase enfática, aproveitar essa vida intrafísica. Então, eu acho que é uma técnica, sim, eu acho que é a galinha de ouro da conscienciologia, a invexologia. Agora, eu concordo também com você que tem reciclantes, tem pessoas mais maduras, que têm muito mais experiências de vida, que às vezes demonstram, assim, em determinados momentos, mais maturidade do que o inversor. Mas, assim, do ponto de vista consciencial, eu acho que a gente não tem como comparar muito, sabe? Eu acho que a pessoa que fez o curso intensivo está preparado para ter maturidade. Acho que assim, uma coisa também que a gente pode entender que a Invex, a pessoa vai amadurecendo também ao longo do tempo. Ela assumiu a técnica, ela começa a ter resistência. Aquilo vai crescendo, é um crescendo na vida dela toda, né? E com relação à questão da Ressex, né, e tudo mais, eu vejo também que a experiência do reciclante é muito importante para o inversor também. Para ele conseguir perceber, às vezes, onde é que ele errou, onde é que ele pode acertar. Então, às vezes, esse convívio reciclante-inversor é muito interessante no processo para o jovem, tanto para o jovem que vai começar a entender melhor o intrafísico, como também para o reciclante que vai começar a perceber alguns pontos que ele poderia já estar fazendo, às vezes nessa vida não fuma, na próxima ele vai fazer. Então essa que é a... Eu acho que é, mas a inversão assim, é anti-sucumbência à vida intrafísica. Isso. Então eu acho assim fantástico, né? Eu acho que a inversão eu vou lutar para na próxima eu ser inversora. Tem alguém na frente, eu acho que é o de trás, depois é você, tá? Ah, não, depois dele, depois é você. Parabéns, Igor. Queria só que você fosse mais breve, tá? Porque tem um monte de perguntas aqui. Meu xará aí, né? A Invex, assim, só uma observação de que a inversão existencial, estava até comentando isso essa semana, ela é uma verpom em si reciclogênica, né? Reurbanizadora. Então a pessoa não precisa aplicar a Invex para aquela informação gerar algum efeito na vida dela. Isso é um negócio muito interessante que dá uma abertura de que, de fato, a Invex é algo a ser estudado por todos. Porque só o fato da gente entrar em contato com uma ideia ou com uma técnica de vida que é proposta para acelerar a evolução, só isso já muda alguma coisa na sua pensanidade, só isso já mostra que alguma coisa pode ser possível que você, às vezes, não sabia. Então, é interessante porque, às vezes, só o contato com a técnica já faz essa recuperação de cons, né? E até pela própria teoria que o professor Valdo propõe das inversões conscienciais, existe um crescendo, né, em que ele vai utilizar, de fato, a técnica da Invex, a inversão existencial, ou seja, a planificação, o planejamento, essa auto-organização com base na autocrítica, com relação na própria vida. Então, a pessoa vai olhar todas as áreas da vida dela, ela vai se organizar para isso, vai planificar a existência dela, independentemente do tanto de informações que ela tem ou não, né, se são aquelas mesmo ou não, mas acho que o importante é ela planificar e já começar a atuar dentro disso. Essa é uma primeira inversão. Uma segunda inversão é a inversão assistencial. Então, logo depois dessa planificação, ela começa a fazer assistência, ela vai agindo, isso que o Igor estava falando. Então, essa inversão assistencial, que é essa assistencialidade precoce, vai gerar uma recuperação de cons magnos, uma recuperação de cons mais decisiva, vamos dizer assim, e que seria uma terceira inversão consciencial que vem depois dessa assistencial, que é a da maturidade. Aí o inversor, através da técnica da Invex, consegue essa antecipação da maturidade por meio da assistência. E aí depois disso, uma quarta inversão consciencial que é proposta, que é a inversão da energética, né, em que tem aquele fluxo, né, das energias dos 35 anos. Depois dos 35 anos, as energias elas passam a ir muito mais do intrafísico para o extrafísico, onde você, em tese, começa o processo da dessoma.
se a pessoa ela aplica essa técnica, ela consegue aumentar o tempo dela, o tempo de produção dela, inclusive intrafísica, por meio dessa inversão energética. Mas dentro disso, acho que dá para falar então, Igor, que a Invex ela é uma técnica de planejamento, de recuperação desses cons magnos. Então, assim, para você, eu queria saber você trazendo o seu LabCon, eu tendo a colocar essa recuperação de cons como a pessoa, por exemplo, que ela já tem uma hipóteses bem definidas, ela já tem algumas hipóteses bem definidas de Mater-Pensene, de Megatrafor, de megafoco interassistencial. Então eu queria saber se você tem essas hipóteses, se você já está trabalhando nelas para confirmá-las ou não, para a gente conseguir expor aí mais um caso de inversor cobaia. Depois eu tenho uma última pergunta. Tá, então, realmente eu tenho essas hipóteses já bem definidas assim. Eu vou falar um pouco aqui. Megatrafor eu considero que é escrita. O Mater-Pensene ele é técnico belicista, então tem um Mater-Pensene no zoológico, normal, porque aí não se desperta. Então, né? E aí outro que você falou qual foi? Megafoco. O Megafoco está atualmente tentando trabalhar com a cultura invexológica, que é justamente escrever verbete sobre o assunto. Estou escrevendo um livro sobre o assunto. Vou começar a trabalhar agora num curso que vai ajudar as pessoas também a desenvolverem produções de GISCONs dentro do Holopensene da Invex. Então esse meu megafoco está bem definido desde acho que mais de um ano atrás. Assim. Então essa convergência já consegui definir no máximo planejamento invexológico. Agora, a atuação é interessante que você falou, que você começa a atuar, você começa a perceber as reverberações. Aí você vai vendo, aqui eu posso ajustar, não era bem isso, era outra coisa. Não era bem esse megafoco que eu teria que atuar, era outra situação, eu não tinha entendido direito ainda. Então, acho que essa disposição para você começar a definindo essas três vertentes principais, elaborando o máximo planejamento e fazendo a execução, você manter esse abertismo para você perceber as mudanças, as possíveis conjunturas extrafísicas do processo, é interessante também pensar. Que a pessoa vai qualificando não só o máximo planejamento dela, fica cada vez mais coeso, mais coerente, como também ela começa a ser mais assistente, ser mais produtiva na assistência. Muito bom. E aí, assim, a autocrítica, ela é considerada... Olha só, eu vou pedir para você ser mais breve, sabe? Porque a gente está com muita pergunta aqui, tem muita gente para perguntar, tá? Eu queria que você explicasse, então, por que a autocrítica ela é considerada a essência da Invex, assim. Se não existe Invex sem autocrítica. É justamente porque o processo do máximo planejamento, por exemplo, que é uma ferramenta bem assim, elementar da Invex, né? Ele exige essa autoavaliação constante. Se a pessoa não tem esses parâmetros para avaliar, eu preciso melhorar nesse aspecto aqui. No caso, por exemplo, do Invexograma, que é uma excelente ferramenta para a pessoa também avaliar. Assim, essa criticidade com relação à própria manifestação, ela não consegue amadurecer muito. Ela demora mais para amadurecer. Ela fica muito à mercê do externo, das aparências, da autoimagem, e não percebe muito quais comportamentos são no zoológico, quais comportamentos são mais cosmoéticos e assim por diante. Mas então, a autocrítica é importante para... A autocrítica, na verdade, a autocriticologia é quase sinônimo, né, de evoluciologia. Isso. E dentro da Invex isso também fica bem evidente. Né? Sim, seria lá na página 1, na coloquiologia, onde você se refere à tendência da Maria vai com as outras. Então, uma abordagem que eu gostaria de saber da experiência sua, há uma forte tendência no meio jovem de operar em grupos, né? Ou lá nas diversas categorias deles, né? De jovens ligados à música, jovens ligados a poesias, etc, etc. Né? Então, como como você tem evitado esse Maria vai com as outras, e mesmo o bullying, porque quando você sai daquele grupo do Maria vai com as outras, você fica uma curva fora do ponto. E aí, como você tem convivido com isso, e aproveitando dentro dessa, lá na efeitologia, na página 2, você se refere ao efeito das metas do inversor. Por outro lado, a juventude, quando se fala de meta, ela também vive o modismo, né? O modismo nas roupas, o modismo na música e assim sucessivamente, em todos os diversos gêneros. Como vocês têm convivido com essa meta? Porque você tem a meta de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, né? Naturalmente, da infecciologia, você está com a meta mais visando o longo prazo, além da de curto e médio. E como os modismos mudam muito, como está convivendo com isso?
Sim, então, só para a gente entender, é que a própria inversão existencial ela já propõe um contrafluxo da vida humana, assim. Então, as metas e propostas que o investidor vai se colocar para ele trabalhar são nesse contexto do custo intermissivo, né? Então, ele vai pensar em dispersidade aos 40 anos, vai pensar em dominar o estado geracional, vai pensar em mega GISCOM, nesse sentido assim, né? Então, geralmente, quando a pessoa ela começa a ter uma vivência mais sólida dentro do curso intermissivo, no intrafísico, por exemplo, voluntariando, ela dando aula, ela escrevendo verbete, ela começa a ter mais firmeza nos outros posicionamentos que ela tem. E aí, isso vai, com o tempo, vai evitando que ela entre nesses desvios, né, de grupelhos e intrafísicos, como a música, como o senhor bem falou. E no meu caso, em relação a isso, eu acho que uma das coisas que mais ajuda a pessoa a evitar esse tipo de situação é ela participar do Greenvex, porque ela começa a ter um convívio maior com pessoas interessadas na técnica, no curso intermissivo. Então, isso vai ajudar ela nessa profilaxia. Bom, Igor, parabéns, tá? Eu acho que é muito gratificante para mim ver gente jovens assim, cada vez assumindo a sua inversão e trabalhando. E aí teve uma coisa que me chamou a atenção, porque eu sou conscienciômetra, né? E aí tem lá a especialidade que você colocou, autoinvexometrologia, tá? E dentro da página 2, você colocou o efeito do conscienciograma na INVEX. Eu gostaria de saber, na sua vivência, a importância desses instrumentos na sua inversão. Acho interessante que eu falo bastante de autorreflexão aqui, de autocrítica e autorreflexão. E o conscienciograma é uma ferramenta que te ajuda a ampliar essas reflexões, a qualificar essas reflexões. Você tem uma abordagem muito mais ampla do que se você estivesse só com a sua própria pensanidade ali pensando. Então, por exemplo, você fazer a autorreflexão de 5 horas, é bem interessante essa técnica, porque você consegue aprofundar bastante em um foco, em um ponto. Mas o conscienciograma te dá uma abrangência de temas, de possibilidades ali, que você às vezes não teria tido acesso, né, sozinho. Então, acho que essa ferramenta é fundamental para o inversor trabalhar, desde o jovem, assim, muito importante. Depois dele, a gente vai dar um andamento aqui nas perguntas do Cidade Tertuliano, depois a gente volta para vocês, tá? Queria fazer primeiramente um comentário, Igor, e depois fazer uma pergunta. Eu gostei muito que você colocou ali na fatologia a hierarquia de pessoais alinhadas com a autoproex. Por que eu gostei muito disso? Eu acho que um dos aspectos que faz a pessoa não ter crítica é ela não entender os valores. Então, se o jovem ele reflete o que realmente me faz feliz de forma mais completa e duradoura, ele começa a identificar os meios que ele vai utilizar para buscar ter evolução. E aí ele começa a mapear valores mais evolutivos. Então, eu até diria que a INVEX também é, de alguma forma, uma inversão de valores desses comuns que a gente tem na nossa sociedade para valores mais evolutivos. Então, é muito importante fazer essa reflexão. E o outro ponto, é uma pergunta que eu gostaria de fazer, que é na principiologia, o último princípio, o princípio da prioridade compulsória. O que seria esse princípio aí? Então, da prioridade compulsória é existem coisas na vida que são inevitáveis, né? Então, você precisa trabalhar, você precisa dormir, você precisa comer, você precisa ter um dinheiro, né? Então, tudo isso a pessoa tem que considerar na hora que ela vai começar a desenvolver. Porque às vezes a pessoa fica muito empolgada com assistência, com voluntariado e esquece às vezes que ela precisa ter autonomia financeira, ela precisa, né, ter uma casa, para ela começar a desenvolver até. Então, nesse sentido, a INVEX é muito inteligente porque a pessoa começa a antecipar alguns valores, ela tem contato com o holopensina do curso intermissivo desde nova, mas ela também, ao mesmo tempo, tem que lidar com as situações intrafísicas, né? Mas esse contato com o holopensina do curso intermissivo desde nova ajuda ela a não desviar. Então, essa aqui é a grande sacada da INVEX, né? Então, eu acho que esse PPC aqui tem a ver com a organização intrafísica da pessoa, principalmente. Ela tem que comer, ela tem que ganhar dinheiro, tem que trabalhar nesse sentido, tá? Tá bom? Então, vamos lá, gente. Depois eu volto para vocês, tá? Ao professor Igor, Interaciologia, página 3, segunda linha, a interação inversor para preceptor, poderia aprofundar? Sim. Tá. Então, é o seguinte, geralmente, como eu falei em relação à questão tem até relação com o verbete de ontem, né, da amparabilidade, dispensar. Então, mas o paraperceptor é uma amparabilidade mais especializada. Então, a pessoa, às vezes, ela está numa condição, às vezes, que ela se dedica muito. Vou dar um exemplo pessoal. A questão da escrita, por exemplo. Então, eu sou uma pessoa que tenho me dedicado bastante a isso. Agora eu estou numa mudança de cidade, então eu estou acabando deixando isso um pouco mais
atrapalhado um pouco, me reorganizando, né? Mas eu tenho me dedicado bastante à questão da escrita diária. Então, trabalhar com o meu livro, trabalhar com os verbetes. E com o tempo você começa a ganhar a confiança dos amparadores. E eles começam a te ajudar nesse processo. Mais específico do verbete, do livro. Então, a parapreceptoria tem a ver com isso. Com os movimentos que o jovem começa a fazer, o inversor começa a fazer, e as repercussões nas paracompanhias que ele tem. Então, ele começa a ter lá, todo dia que começa a trabalhar, a escrever, a tendência é que ele, com o tempo, vai ter os amparadores interessados em ajudar ele a desenvolver mais aquilo, dar mais ideia para ele. Então, ele começa a desenvolver uma parapreceptoria. Então, nesse sentido. Tudo bem? Quer dizer, tudo bem, eu estou aqui. Como deve... ela faz uma complementação, e aí você, se você precisar de completar, completa, mas eu acho que você já falou. Como deve-se proceder para fazer uma parapreceptoria? Você teve um parapreceptor? Poderia falar sobre isso? Que o nome às vezes pode confundir. Tem até um curso, eu acho, da TIPS, que é parapreceptoria, não é? Que é uma questão mais... Mas assim, de qualquer maneira... Que tenha uma pré-IC para... e também é para... Preceptocons, né? Parapreceptocons, é uma coisa assim. Acho que a relação de parapreceptoria que eu coloquei aqui... Preceptocons, né? Preceptocons. Parapreceptocons tem a ver... tem a ver com um amparador extrafísico mesmo. Então, acho que você pode começar... Eu não identifiquei o padrão, assim, mas ainda não consegui mapear isso. Mas você pode começar a avaliar em relação a condutas específicas, trabalhos especializados que você está fazendo, que você tem um acompanhamento maior, mais a longo prazo. Não é um processo assim de, eu vou dar uma aula de Conscienciologia e tem um amparador de função técnica, mas não é um parapreceptor que está te acompanhando a longo prazo. Então, essa é uma diferença de se diferenciar um amparador extrafísico de parapreceptor. Ambos são amparadores. Ao verbetógrafo, Igor, coloque elogia, página 1, terceira linha. Poderia discorrer sobre o hábito de dar o contra perante as ectopias da SOCIM? Sim, é uma questão só de você começar a avaliar que a inversão existencial ela propõe uma série de ectopias, de evitações, né? Evitações da INVEX. Então, você tem lá casamento, questão da drogadição, dependência química, processo de gestão de filhos, né, e tudo mais. Então, a ideia é você começar a perceber que, inevitavelmente, você vai ter que conviver isso no seu dia a dia. Vai ter situações que você vai se deparar que, às vezes, um parente distante, seu filho, você não vai ter filho. E aí começa a ter que se deparar com esse tipo de situação. Mas é uma coisa natural que, com o tempo, a pessoa vai começando a dar o exemplo dela, começa a afastar esses tipos de interrupções, assim. Mas é inevitável no ambiente intrafísico. Os outros não vão ter interesse de serem amigos, né, de um inversor. Esse tipo. Agora, assim, a segunda pergunta tem a ver com essa. Na Fatologia, página 1, penúltima linha, poderia esclarecer sobre a descoberta de autocorrupções latentes? Sim. As autocorrupções latentes são aquelas que você ainda não percebeu que você tem, né? Que são... Então elas não estão aparentes, elas não estão explícitas para você. Então, na medida que você aprofunda na autocriticidade, você começa a perceber alguns detalhes no dia a dia que você, às vezes, não tinha percebido. Então, só de a pessoa começar a fazer reflexão diária, ela começa a perceber esse tipo de situação. Às vezes, uma televisão ligada mais tempo, dormir mais tarde, sem precisar, esse tipo de coisa. Então, começa a perceber. Na Parafatologia, página 2, última linha, poderia exemplificar o elo da TENEPS com a paraprocedência? Sim. A TENEPS, a pessoa começa a trabalhar com um amparador extrafísico, né, que tem uma relação direta com ela, tem uma afinidade muito grande com ela. Então, essa conexão, à medida que a pessoa vai ampliando o processo de assistência, ela começa a ficar mais antenada com o processo da paraprocedência dela. E essa paraprocedência é essencial para a pessoa intermissiva, é essencial para a pessoa desenvolver e qualificar a assistência dela no dia a dia, né, na própria INVEX dela. Ela vê os interesses, qual a atuação mais séria que ela tem que fazer, quais são as consciências mais importantes que ela precisa ajudar dentro do contexto dela. Então, toda essa conexão, o exercício da TENEPS, à medida que a pessoa vai amadurecendo, ela começa a ficar mais conectada com a paraprocedência e isso vai ajudar ela no próprio desenvolvimento da inversão dela. Então, isso é muito importante. Ao verbetógrafo,
Na polinomiologia, página 3, poderia detalhar o polinômio autocrítica, posicionamento, racionalidade e autocoerência? Sim, é uma questão de... Deixa eu ver aqui, tá. É uma questão de a gente avaliar só os efeitos, né? A pessoa começa a fazer autocrítica, por exemplo, ela vai optar pela invexa. Então, ela fez a autocriticidade dela, ela fundamentou todos os valores que ela tem, ela percebeu que a invexa realmente vale a pena para ela, é para ela. Então, ela aplica a técnica da invexa. Então, ela se posiciona com relação a isso. Nisso que ela se posiciona com relação a isso, ela começa a ter mais racionalidade, no sentido de evitar algumas situações que possam, de certa forma, tirar ela desse posicionamento inicial. Então, por exemplo, se ela está bem posicionada, se ela tem fundamentação crítica nisso, o pessoal quis dizer que ela não é, isso aqui, ela começa a ter mais coerência e racionalidade também para evitar esse tipo de contratempo, de contrafluxo. Então, acho que tudo anda junto, né, nesse sentido. Na paradoxologia, final da primeira linha e final da segunda linha, os dois paradoxos. Paradoxo de a saturação de autocorrupções poder incitar a auto-incorruptibilidade e o paradoxo de a autoimagem positiva poder implicar em acomodação consciencial. Tá. Então, vamos lá. O primeiro tem a ver com a pessoa começar a... ela está em um trabalho, às vezes, de desenvolvimento, ela tem uma condição, às vezes, mais lúcida em alguns momentos do dia, mas ela não consegue manter essa lucidez durante todo o dia. E chega um momento, às vezes, ela está numa condição, às vezes, dando aula, voluntariado, que ela começa a perceber algumas condutas incoerentes dela, que ela continua no cotidiano, que ela fica com vergonha daquilo. Um exemplo bem clássico disso é a pessoa, por exemplo, tem a projeção vexaminosa, não é isso? Tem a projeção e aquilo é vexaminoso. Então, está tão saturada aquela autocorrupção nela, que ela começa a ficar escancarada para todo mundo o que ela está fazendo. Isso pode incitar nela uma decisão mais séria com relação a evitar mais esse tipo de comportamento. Então, esse que é o paradoxo que na verdade, eu estou desconstruindo o paradoxo, eu estou quebrando ele, mas só para a gente entender o motivo disso. E em relação ao outro, a pessoa, às vezes, ela fica acomodada num trafor. Então, ela tem um trafor muito latente. No meu caso, eu sou uma pessoa que tem um trafor da escrita, de ficar mais estudando e tudo mais, ficar mais introspectivo. Então, se eu não viesse aqui debater, se não buscasse áreas de um voluntariado, como eu estou buscando agora, e que tem mais contato com as pessoas, interagir mais com as pessoas, eu ficaria acomodando a minha autoimagem, que é positiva, porque é uma coisa que me dou bem, só que eu estou numa condição, às vezes, de inércia, que poderia estar fazendo mais coisa. Então, esse movimento para fora, que a invexa provoca na pessoa também, é interessante ela pensar, que é bem legal. Ao professor Igor, Definologia, página 1, segunda linha. A autocriticidade inversiva é o ato efeito de aconselhar uma mulher a analisar com discernimento e isenção as repercussões das próprias ações. A palavra isenção, qual o sentido que quis dar? Como você observa a isenção na prática? Tá. Isenção é no sentido de você começar a fazer justamente a autopesquisa. Porque na medida que você começa a mapear a sua manifestação, você começa a sobreparar um pouco. Você é o objeto da pesquisa. É um paradoxo também, essa explicação. Mas você começa a ser o objeto da pesquisa. Então, você te torna mais isento e mais coerente, porque você não está subordinado aos seus trafalhos, subordinado à condição, ao valor pensinho. Você está numa condição de sobreparar aquela condição para analisar, de fato, como é que você pode melhorar. Um exemplo disso é você participar da questão do Consim Cobaia, por exemplo, curso Consim Cobaia. Quem ainda não participa, queria participar, vou participar. Que é bem a cobaia, a pessoa se botar como um cobaia. Nisso que ela se botar como um cobaia, ela começa a se pesquisar mais. Ela começa a se pesquisar mais, porque ela está olhando, observando ela, e ela não está muito preocupada em uma reatividade, em defender o próprio ego, a própria imagem. Está mais preocupada em entender mais a realidade dela para começar a amadurecer. Então, é nesse sentido. Interdisciplinologia, página 3, seria na final da terceira linha. Poderia esclarecer sobre a pandeirologia? Tem no dicionário de argumentos da Conscienciologia, no DAC, tem um verbete do professor Valdo, que ele traz muito essa ideia do processo da relação do pandeiro, né, com a Sinvex e o processo da inversão existencial e a inverso-geração que está ressomando agora. Então, é só para a pessoa, se ela quiser aprofundar mais, ela pode ir no verbete, que aí fica mais fácil. Na caracterologia, página 4, o item 2, autoconsciencialidade. A aplicação dos atributos mentais somáticos sobre o subcérebro abdominal desde a juventude, poderia ampliar? Sim, a pessoa começar, por exemplo, um exemplo disso é a técnica da dupla evolutiva, né? Eu também não tenho teática disso ainda, mas estou buscando isso aí.
Mas isso é uma coisa interessante, porque você começa a perceber que a relação entre homem e mulher, a relação no duplo evolutivo é muito mais entre consciências do que entre homem e mulher. Isso é um exemplo bem clássico de da somatologia sobre o cérebro abdominal, sobre afinal de contas, consciência não tem sexo, né? Então, o gênero, assim, é uma fixação intrafísica. Então, essa que é a grande sacada. Ao professor Igor, Estrangeirismologia, página 1, primeira linha. Poderia nos explicar a importância da autocrítica enquanto condição sine qua non da técnica da INVEX? Para quem ainda não está familiarizado com esta técnica, qual é o leitmotiv da INVEXologia? Gente, tem alguém com o microfone ligado aí? Eu queria pedir para desligar. Está com um sinal, né? Está dando a microfonia. Qual que está ligado? É claro que o senhor não pode desligar. Tem que avisar. Avisa lá para mim, por favor. Tá, a gente vai. Dá para falar? Então, só para a gente, voltando aqui então, pessoal, leitmotiv é a própria autocrítica que eu quis colocar aí, né? Que a pessoa começa, é o que move a pessoa. Ela avaliar as condições dela, o que ela precisa melhorar, o que ela já conquistou, e ela planejar isso. Então, a INVEX é justamente esse processo. A pessoa avalia o que ela já conseguiu fazer, o comportamento dela, o que ela precisa melhorar, e ela começa, dentro de um contexto intrafísico, né, de ProEx, ela começa a planejar a vida dela. Essa aqui, acho que pode simplificar a INVEX nesse sentido, eu vejo assim. E aí começa a avaliar. Acho que pode. Acho que seria nesse sentido, né? Porque sem essa autocrítica você não consegue desenvolver toda essa estratégia evolutiva. Etimologia, página 1, segunda linha. Como você responde aos constantes? Eu acho que é o meu. Pegar o... Oi. Como você responde aos constantes questionamentos ao establishment da SOCIM no presente momento evolutivo? Então, isso é importante a gente destacar, porque esse establishment ele acaba influenciando a pessoa, no sentido de, para a questão midiática que a gente tem hoje, a questão, né, a gente vê uma série de condições, a questão de filmes com o mesmo padrão, com filmes clichês, né, com a mesma historinha de sempre. Então, toda essa conjuntura política, social que a gente tem hoje, isso acaba influenciando no comportamento da pessoa, no diverso existencial. Então, esse questionamento é você avaliar se aquilo de fato está sendo um holopensene sadio ou um holopensene mais nosológico, patológico. Então, a pessoa tem que avaliar essa condição para ela começar a ter mais coerência também com o próprio curso intermissivo que ela fez. Então, é nesse sentido. Ainda na estrangeirismologia, página 1, terceira linha. De um modo geral, como é o modus faciendi dos inversores existenciais? Não existe a individualização desta forma de atuar? Existe? Como que é? Desculpa, eu não entendi. Não existe a individualização nesta forma de atuar? Existe. Porque você falou em modus faciendi, então é como se todo mundo fizesse do mesmo jeito. Ele está perguntando se não tem individualidade. Sim. Como é que a pessoa, como é que o inversor mantém a sua individualidade? Isso. Então, o que eu vejo assim, tem muito associado com a técnica de vida, né? Então, como é uma técnica, a gente tem um processo de alguns preceitos básicos que você tem que seguir. Existe uma lógica por trás que a pessoa segue. Então, a partir de a gente estudar mais a técnica, a gente consegue perceber se a pessoa está aplicando ou não está aplicando. Aí a pessoa pode perceber também, ela pode avaliar a condição dela. Eu estou aplicando ou não estou aplicando? Então, existe uma série de uma lógica por trás. Antecipar a assistência, fazer o max planejamento, tudo isso tem a ver com a INVEX. São condições essenciais da INVEX, né? E antes disso tem a questão da autocriticidade, porque se ela não avalia nem essa condição, como é que ela vai conseguir ter um max planejamento, um norte naquele sentido? A assistência que ela está fazendo está sendo assistência mesmo ou não está? Então, é nesse sentido que eu quis colocar o modus faciendi. Agora, se a gente pensar no processo de em singularidade, isso acaba sendo óbvio, porque a inversão existencial ela vai acabar sendo uma ferramenta que vai potencializar os trafores da pessoa. Os trafores são singulares, cada um tem uma vertente, uma aplicação, então isso acaba sendo singular. Ao professor Igor, Pensenologia, página 1, terceira linha. Poderia comentar sobre o mater pensene pessoal lapidado
pela autocriticidade inversiva? Sim. É o que eu cheguei a comentar antes aqui em relação ao meu Mater Pensene, que eu considero hoje como hipótese, né, que ele é técnico belicista. Então, eu tenho uma condição ainda muito nosológica de Mater Pensene, porque é a lógica natural da evolução das consciências. Né? Você tem a consciência não está numa condição ainda de dispersidade, não é uma condição... Então, como eu estou ainda na pré-serenão vulgar, pré-serenão, né? Você tem uma condição mais nosológica de Mater Pensene. Agora, conforme a pessoa vai aplicando a técnica da Invex, ela começa a priorizar uma assistência, ela começa a se engajar em projetos proexológicos, a se afinizar com o holopensene mais sadio, e isso vai sendo desenvolvido, vai mudando entre a consciencialidade dela a partir da autocriticidade, porque ela começa com isso a perceber onde ela está errando, onde ela está acertando, e ela começa a ter essa modificação do temperamento. Ao professor Igor, parabéns pelo verbete motivador. Bom, né? Porque ele não é inversor, não, ele é reciclante, eu conheço ele. Para a patologia, página 2, última linha, o elo da TENEPS com a paraprocedência. Poderia, você já falou, poderia expandir na sua experiência a interligação entre TENEPS e paraprocedência? Sim, que eu já tinha comentado um pouco antes, né? No meu caso, trazer só a minha experiência, que no meu caso, o que mais acontece comigo com relação à TENEPS são ideias com relação a produções de GESCONs que eu preciso fazer. Então, isso me vem muitas vezes. E essa ligação direta com relação à paraprocedência, porque é onde você vai ter que depois retornar, ou para onde você vai retornar, ou você vai ter que fazer assistência mais para frente, né, em termos de pré-intermissiologia. Então, essa ligação da TENEPS potencializa a inversão existencial da pessoa. Isso que eu estou querendo chamar a atenção. A TENEPS puxando a procedência e isso otimizando a invex da pessoa. Ao professor Igor, como manter a autocriticidade inversiva nas questões que envolvem a psicomotricidade prodigiosa na intrafisicalidade? Aí ele complementa. Pouquíssimos inversores se interessam por futebol. Apenas o webetógrafo recordista Nicolas tem um apreço enorme por esse esporte mais praticado no mundo. Olha, gente, eu quero deixar claro aqui que eu não tenho essa informação. Eu acho que ele não é jogador, não. Ele deve gostar, como todo mundo gosta. Até em épocas de grandes disputas, assim, até eu vejo. Eu gostava também de futebol quando era mais... Ele é pré-adolescente. Então, assim, só para deixar claro, tá? Eu não sei essa informação, a procedência disso. Mas você pode comentar? Sim, sobre o futebol e a inversibilidade. Tá. O futebol está num holopensene muito belicista, não é isso? Deixa eu pensar. Você vai no estádio de futebol, tu vê a exacerbação da competição, a vontade, às vezes, de ter até situações em que acaba tendo briga, né? Um batendo no outro. Então, assim, a fórmula holopensênica do esporte é muito belicista. Isso vai no contrafluxo da cosmoética que a gente está querendo trazer aqui, né? Então, a ideia a tendência é que a pessoa acabe, com o tempo, na medida que ela vai amadurecendo, aplicando a aplicação da Invex, ela começa a perceber que aquilo não é muito mais para ela. Tá? Mas não é uma coisa assim, a pessoa vai... tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não. A pessoa vai, com o tempo, ela vai amadurecendo e vai percebendo o que ela precisa descartar. Não é nenhuma proibição explícita. Explícita, né? É uma coisa intraconsciencial. A pessoa vai compreendendo, né? Fica complementar. Não, eu só queria trazer minha casuística aqui nesse caso, pelo fato do seguinte, às vezes as pessoas banalizam, né? Porque o futebol na cultura brasileira é muito enraizado, é um esporte praticado por milhares de pessoas, né? Principalmente os jovens. Então, assim, é necessário a pessoa ter um pouco mais de autocrítica dos potenciais danos que isso pode causar, né? Eu, no meu caso, quase que eu segui para esse lado também do futebol na adolescência. Eu praticamente jogava todos os dias e aconteceu de 2 vezes eu quebrar a perna, de ser quase uma fratura praticamente exposta jogando futebol. Então, às vezes a gente pensa, não, é só futebol, e nesse caso, não sei se posso avaliar como positivo ou negativo, porque de certa forma me afastou desse holopensene de jogar, porque com a lesão que eu sofri, eu tive que focar em outras coisas. Inutilizado para o futebol, né? Então me está aposentei. dentro da teoria do André aqui. Me aposentei cedo, vamos dizer assim, dessa tendência aí. Então, às vezes a gente banaliza, né? Então, a questão da autocrítica da Invex, ela vai um pouco mais profundo nessas profilaxias. Se tem casos de pessoas que sofrem lesões, pode sofrer uma lesão na cabeça, quebrar, às vezes, o nariz com uma bolada, enfim. Para que você vai se inserir num ambiente desse tipo, sendo que tem outros tipos de atividades físicas que vão também condicionar bem o seu sono e que não tem esse tipo de impacto
somático. É só para deixar claro que aqui não tem ninguém com horror, pânico do futebol. As pessoas podem assistir futebol, não tem proibição alguma contra o futebol. É só para deixar claro isso, tá? Mas só reforçando também. Fica ao encargo da pessoa. Só que a própria maturidade nossa, né, em reconhecer a dificuldade que foi para construir um corpo, não é? Um corpo maceteado para fazer uma proex, você não vai colocar em risco. É só para deixar claro que num domingo à tarde, igual hoje, lá relaxando, quer assistir um futebol, né? Nada contra, gente, né? Só contribuindo também para... para... Mas é só ter essa conscientização. Socialmente tem que assistir, então... Para ampliar essa questão do futebol, hoje muitos estádios adotaram o nome de arenas, né? Então, se você começa a questão da imersão do Holopensene Belicista, os estádios começam com o nome Arena, né? E aí você, ampliando a sua cosmovisão, você já vai vendo o que o Igor estava falando, né? Acho que também, tudo bem, tem a questão intrafísica, mas também tem que avaliar essa questão do Holopensene. E é o que eu falei, a pessoa tem que... Aí vai pela autocrítica dessa pessoa, tem que avaliar o caso dela. Às vezes ela não tem uma histórico nisso, aí ela consegue lidar bem com a situação. Às vezes ela tem um histórico muito forte nesse Holopensene, no meu caso, e aí eu preciso, às vezes, afastar para não acabar tendo interferências mais sérias. Assim. E aí tem uma teoria da proexis, né, que é o princípio da sublimação proexológica. Possivelmente a pessoa que tem uma tendência mais belicista de outras vidas, às vezes ela tem uma vida mais nesse holopensene dos esportes, já não tem aquela matança, né, vamos dizer de modo bem explícito, né, mas os conceitos estão ali. No futebol tem um atacante, tem a defesa, então tem ainda uma base bélica, mas já não tem mais a questão tão explícita ali, né, da atuação na guerra, por exemplo. Então isso vai depurando, vai sublimando aquela condição até a pessoa sair de vez daquele holopensene. Aos poucos você vai melhorando. Vamos continuar aqui. Na parafatologia, página 2, quarta linha, poderia comentar sobre a prospectiva dos autorrevezamentos seriexológicos? Já identificou alguma personalidade consecutiva? Eu ainda não identifiquei nenhuma personalidade consecutiva. Mas, assim, o que eu vejo aqui é o seguinte, a pessoa pensar que ela começa a ter uma cosmovisão maior na medida que ela vai recuperando os cons, vai ampliando o parapsiquismo dela. Então, ela vai percebendo, às vezes, as repercussões multi-existenciais que o trabalho dela pode gerar. Isso tem muito a ver com a questão da gestação consciencial. Então, às vezes a pessoa está numa condição... A gente está falando de invex, a gente fala muito até o complexo, a gente fala a questão intrafísica. Mas, na medida que a pessoa vai ampliando, vai começando a fazer, investindo no assunto, ela começa a perceber que isso pode extrapolar condições, às vezes, de outras vidas, de próximas vidas dela também. Então, ela tem que avaliar toda essa conjuntura por trás, é nesse sentido que eu quis colocar aí. Tá? Alberbetógrafo, Igor, parafatologia, página 2, terceira linha. Poderia nos contar sua experiência com o item para preceptoria amparadora? Todo mundo quer saber, Igor. Você já respondeu, mas eu posso passar para frente, que você já falou sobre isso? Acho que eu comentei, ela já deve ter assistido. Né? É porque a gente está com muita pergunta e eu quero passar de novo para vocês. Alverbetógrafo, Igor, fatologia, página 1, penúltima linha. Poderia exemplificar a difusão dos ideais da INVEX no cotidiano? Acho que essa também já foi essa aí, não foi? Oi? Já foi? Já foi, né? Não lembro, não. Eu fui bem no início, mas eu posso falar de novo. Porque essa pessoa chegou agora. Então, com relação a isso, a gente pensar só o quanto a pessoa começa a estudar a técnica da INVEX, ela começa a perceber, a partir da autocriticidade, as condutas cotidianas dela que ela pode melhorar, que ela pode otimizar. Então, às vezes, um microinteresse, por exemplo, a pessoa tem um microinteresse em ficar escutando música à tarde. Ela começa a perceber que aquilo está sendo improdutivo para ela, tem uma rebarba energética. Então, ela começa a substituir esse hábito, esse mau hábito, por um hábito mais produtivo. Então, em vez de ficar escutando música, eu vou ler um livro sobre um assunto de pesquisa que eu quero pesquisar, ou então eu vou voluntariar. Então, isso modifica esses hábitos cotidianos, nesse sentido. Na fatologia, página 2, segunda linha, quais as principais mudanças existenciais a partir da assunção da INVEX? Mudanças existenciais? Quais as principais mudanças existenciais a partir da assunção da INVEX? Principais mudanças. Está na fatologia, página 2, segunda linha. Eu vejo que isso varia de consciência para consciência. Tá? Mas no meu caso, principalmente, o que mais me chamou a atenção foi a precocidade com relação ao meu megatrafor, que eu consegui perceber claramente isso. Isso foi por causa da questão da inversão existencial.
Então, o fato de eu ter começado a investir nisso me ajudou também a mapear todo o meu maxi planejamento por trás, tá? Mas também pode ser uma questão de trafar também. Às vezes identifica um trafar que você está mapeando, que está ali negativo, que você quer abrir mão, que você não quer mais fazer, porque a Invex está colocando em outro patamar você agora. Então, a pessoa tem que avaliar o caso a caso dela. Acho que muda tudo, né? É igual a gente, quando conhece a Conscienciologia, mesmo sem ser inversor, a gente muda toda a cosmovisão da pessoa, né? A maneira de ver a vida é diferente. Enxergar a vida. Uhum. Na parafatologia, página 2, penúltima linha, poderia detalhar com exemplos a prospectiva dos autorrevezamentos serexológicos? Eu já falei um pouco sobre isso. Basicamente, um exemplo desse sentido é você pensar no processo de grupo, por exemplo, de holopensene. Quais são os holopensenes que você tem mais, estão mais presentes no seu processo pessoal, né, na sua holobiografia, na sua história pessoal? Então, a pessoa ela foi uma pessoa mais do belicismo, uma pessoa militar, foi uma pessoa, às vezes, do conhecimento. Isso tudo vai ajudando a pessoa a começar a perceber quais são as próximas atuações interassistenciais futuras dela. E a experiência de inversão existencial ajuda a pessoa nesse sentido. Porque ela começa a recuperar mais os cônjuges, começa a ficar mais lúcida, e os amparadores, aos poucos, vão dando ideias para ela sobre esse sentido do passado, sentido de retrocognições. Isso ajuda ela também, as retrocognições vão ajudar ela a começar a perceber mais o futuro que ela vai começar a planejar, que vai até extrapolar o processo da vida intrafísica. Né? E quais são os efeitos das suas gestões, do seu trabalho, dessa vida humana para as próximas vidas. Então, isso tudo a pessoa tem que avaliar. Tem a ver com isso também a próxima pergunta. É na Principiologia, página 2, penúltima linha. Como incluir nas rotinas diárias o princípio dos altos esforços evolutivos? Sim. Eu vejo que, conforme a pessoa começa a definir o mega foco dela e deixar claro isso para ela, o processo tem a ver com a questão da hierarquia de valores também, né? Que é um processo intraconsciencial, de motivação íntima. Não é uma imposição de você chegar, eu quero fazer isso porque é bonitinho, ou porque pessoas falam que é evolutivo. Não, você começa a ter uma noção mais séria dos seus valores íntimos e do que onde você quer chegar. Então, quando a pessoa adquire esse propósito de vida, muda todo o processo da vida dela. Ela começa a perceber claramente os momentos que ela está desviando, que ela está saindo fora. Então, esse mega foco evolutivo é muito importante na vida. Se a pessoa define bem isso, ela consegue superar esse processo da rotina. Eu acho que essa efeitologia também você já falou, mas eu vou fazer a pergunta de novo para você ver. Página 2, segunda linha. Poderia especificar, nos contextos da família nuclear consanguínea e do trabalho, sobre o efeito dos autoquestionamentos vexológicos nos relacionamentos interconscienciais? Sim. É uma questão que a gente comentou já, da questão da maturidade consciencial, né? Então, muitas vezes a pessoa está no holopensene familiar, a mãe criou, o pai criou, tem autoridade moral sobre aquela consciência porque eles criaram, eles ajudaram e tudo mais. Só que dependendo de como as coisas se desenvolvem, e o inversor começa a recuperar as coisas, ele começa a ficar mais lúcido com os próprios pais. E isso vai modificar todo o relacionamento dele com relação aos pais. Isso é bem interessante a gente pensar. Tá. Na Interaciologia, página 3, primeira linha, poderia expandir sobre a interação princípios e valores? Quais as diferenças entre princípios e valores? Essa pergunta é eterna. O princípio é uma coisa, tem mais a ver com um encadeamento lógico, né? Um início. Né? Você tem uma ideia inicial e você desencadeia alguma coisa. O valor é só um substantivo, uma coisa substantiva. Né? Mais objetivo, mais né? objetivo, valor, né? nesse sentido. Paradoxologia, página 3, segunda linha. Poderia explicar o paradoxo de a autoimagem positiva poder implicar em acomodação consciencial? Sim, eu já acho que já me comentei em relação à questão da gente pensar, por exemplo, você descobriu o seu megatrafor, eu sou o cara do conhecimento, eu gosto da escrita, eu gosto de estudar. Aí a pessoa, às vezes, ela funciona bem naquele holopensene e ela não tem uns trafares que ela não... Como ela está numa autoimagem positiva, ela vai para a fuga, ela foge daquela condição. E isso pode ser uma coisa negativa, né, se a gente pensar num processo mais amplo. Né? Então, a Invex, ela exige da pessoa pensar em vários aspectos da vida humana. Isso ajuda ela a começar a fazer essas reflexões. Então, nesse sentido, o paradoxo. Tá. E a mitologia, também você já andou falando, mas vamos repetir aqui. Para a página 3, né? A autossuperação dos mitos das evitações da Invex. Por que as evitações da Invex formam um mito? Não é mais necessário evitá-las? Porque esse mito aí tem a ver com o processo da pessoa achar que, pelo fato dela cumprir as evitações da Invex, ela está aplicando a técnica da Invex. Então, essa aqui é a jogada do mito. É uma pegadinha, né? É uma pegadinha.
Então, na medida que a pessoa começa a desenvolver a autocriticidade dela, esse processo nem passa mais pela cabeça dela, ela já começa a perceber que é muito mais além, tem muito mais coisa para fazer do que ficar só nas evitações. Talvez aqui faltasse o mito da evitação ser suficiente, alguma coisa aqui, né? Já foi usado em outros verbetes também, eu acho, nesse sentido, né? Mas Elencologia, página 3, segunda linha. Quais as diferenças entre infecciologistas e infectólogos? Infecciologistas e infectólogos. Infectólogo é aquele que estuda infects, né? E geralmente tem um grau de especialização maior, né? O infecciologista é aquela pessoa que procura vivenciar a técnica da infects. Então é só para a gente diferenciar. Hominologia, página 3, primeira linha. Quais as diferenças entre Homo sapiens infecciológicos e Homo sapiens infecciologos? Acho que é a mesma ideia, ideia, a mesma né? coisa, né? A mesma relação anterior. Não é? Sim, infecciológicos e infecciólogos. Isso. Vamos lá agora. Eu queria aproveitar essa questão familiar e ver qual que é a saída, professor Igor, que você daria para um jovem ou para um pré-adolescente lá com seus 11 anos, e aí ele já começa a ter ali, de repente, os atributos de inversor e já tem sua autocriticidade. E o que se falaria para ele, imaginando que tem uma família que não sabe nada disso, ele é contra ou é religioso? Como que você daria aí um norte para esse inversor, esse jovem inversor? Uma das coisas que eu vejo é a pessoa procurar estudar, né? Dar um livro para ela. Eu vejo muita coisa assim, às vezes, na própria Conscienciologia também, de pensar, às vezes a pessoa querer forçar a barra, né? Às vezes o pai ou a mãe força a barra para a pessoa ir naquela condição, vamos aqui no curso aqui, e às vezes a pessoa não está interessada naquele assunto. Então, eu vejo que no meu caso, isso não aconteceu muito, sabe? Eu vejo que meu pai e minha mãe, tanto a Conscienciologia também, mas eles não tiveram essa influência de me obrigar a participar do curso, eu fazer tal coisa. Era mais uma questão de sugestão. Então, eu acho que a ideia da sugestão, invertendo a tua pergunta, tá? Você inverteu. A ideia da sugestão é bem interessante para a pessoa começar a amadurecer, né? E no sentido do processo mais da criança, do adolescente, que tem os pais contrários, eu acho que o trabalho que a gente faz aqui, da tertúlia, né, os livros que a gente publica, as IC6 vão ajudando a pessoa a começar a amadurecer e ajudar ela também como ela vai lidar com os pais antagônicos. Sim. Conheço também muitos jovens que têm pais antagônicos também, tá? E que aplicam a técnica da inversa. Então é que uma das normal. coisas, Igor, que eu penso é o seguinte: cuidado com o que você deseja, você pode conseguir, né? Porque a gente está buscando a precocidade. Aí você tem que planejar. Poxa, na próxima vida, um novo corpo, eu de repente despertei 8 anos de idade percebendo tudo. E aí? Aí eu tenho pais religiosos à extrema. O que você tem que fazer? Então, a gente tem que, de alguma maneira, visualizar um modus operandi de atuação para você não se queimar, exatamente, entendeu? Respeitar o contexto e saber, né, passar por esse desafio, porque com certeza aquilo também é um desafio. Mas se a gente pensar assim, a pessoa que despertou, está mais lúcida, ela se preparou também para aquele contexto que ela está. Exatamente, é o que sempre então ela vai ter né? uma ideia, entendeu? Que se pressupõe nesse sentido. Se ela está mais lúcida, ela está sabendo lidar com aquelas consciências também que estão ali envolvidas. Só complementando isso, falando já um pouco da minha experiência, que essa questão dos valores, né, dos princípios que a gente adquire na intermissão, e eu comecei a aplicar a técnica nos 90 minutos, 45 do segundo tempo lá aos 26. Então, eu via isso, que desde a juventude eu tinha valores que eu considero hoje, entendo hoje que eram valores intermissivos. Isso de alguma forma ficou na minha memória, ficou na minha essência, mas o fato de eu não ter sustentado um posicionamento ou uma automanifestação de acordo com os meus valores desde a juventude fez grande diferença. Então, no caso de um jovem que identifica esse processo de amadurecimento desde cedo, assim, eu acho que ele ter a firmeza, né, de sustentar os seus valores, isso eu acho que pode ser uma coisa bem importante para ele trabalhar, porque ele não vai ter referências desses valores nesse meio. Então ele tem que autossustentar tanto mental, somaticamente, energeticamente, de alguma forma esse processo. Só uma coisa, Lucas, assim, que eu vejo assim, não vai ter, mas a gente está tentando fazer com que a pessoa acesse nesse Holopensene. O Greenvex, tem lá a Sinvex, existe. Então a ideia é que ela consiga acessar de alguma forma o Holopensene no curso intermissivo uma hora. A gente tem que trabalhar então nesse sentido aí. Exatamente.
Parabéns, Igor. Dentro ainda desse contexto familiar, eu queria que você falasse um pouquinho nessa questão, o que marcou você a respeito da educação que seus pais passou para você e que fez com que você hoje estivesse aqui com essa lucidez e procurando trilhar, né, dentro da ProEx, dando o melhor possível e desenvolvendo o melhor. Na educação dos seus pais, o que te marcou mais e que contribuiu para isso? Então, eu vejo que, no meu caso, eu considero hoje como aportes, né? Aportes existenciais. Então, eu tive muito livro em casa, meu pai tinha muito livro, e também necessário na Conscienciologia. Meu pai há bastante tempo já. Então, eu acho que o mais sério para mim foi a questão da educação, que você falou. O curso, o colégio que eu frequentei, era um colégio que incentivava o poliglotismo. Inclusive, eu aprendi alemão, inglês, português. Então, acho que essa parte intelectual, os aportes intelectuais foram muito sérios. E esse foi o principal contribuição da minha família em relação ao meu processo de recuperação de cons, eu vejo, entendeu? Nesse viés intelectual. Não sei se eu consegui responder. Exemplologia, você diz a autocriticidade inversiva média, empregada na rotina útil do inversor existencial. Daí, eu fiquei com assim, uma dúvida. Você está falando aí de empregar a autocriticidade para formar a rotina útil ou colocar na rotina útil um tempo para fazer a autocriticidade, alguma coisa assim? As duas coisas, porque é acíclico, né? De pensar. Você pode começar a avaliar, desenvolver a sua autocriticidade e você vai acabar descobrindo situações que você vai empregar junto dela, certo? É isso. Então, nesses dois sentidos, acho que pode entrar nos dois sentidos, entendeu? Porque acaba que uma coisa leva a outra. Se você começa a ficar mais crítico no seu cotidiano, na sua rotina, você empenha suas rotinas úteis, você começa a qualificar as suas rotinas úteis, certo? Aí você pode perceber que às vezes, precisava ficar trabalhando mais essa reflexão aqui. Então, eu vou marcar lá tal data, tal horário, fazer essa reflexão. Ou então, não, eu estou bem coerente com as minhas manifestações, eu posso fazer outras coisas. Então, eu vou fazer outras coisas, entendeu? Então, isso acaba que as coisas acabam se misturando nesse sentido. Se você conseguir explicar. Entendi. Você pode dar um exemplo de como você fez isso? Tá. Você começar, por exemplo, a fazer uma técnica que eu fazia, eu não coloquei aqui, mas eu podia ter falado, que é você colocar um cronômetro de 30 minutos e fazer reflexão. Então, sobre como é que está a sua manifestação, como é que está o seu dia a dia, como é que se lidou com as pessoas. Aí o cronômetro estava 30 minutos no relógio. Então, eu fazia, tinha uma época que eu comecei a fazer com o diário de autopacificação, que eu já defendi aqui, que eu fazia todo dia no final do dia, né? Eu avaliava meus comportamentos, minhas condições e eu registrava aquilo lá. Isso era uma ideia que eu comecei a fazer. Depois, com o tempo, eu comecei a fazer no cotidiano mesmo, que eu percebi que podia fazer no cotidiano também. Então, eu pegava meu celular... sem o reloginho daí? Não, eu estava com o meu celular. Eu colocava um cronômetro no celular, estava no ônibus lá e eu começava a pensar como é que eu me manifestei, como é que eu me lidei com aquelas pessoas, como é que foi a situação, o que eu posso melhorar. Comecei a fazer essa reflexão no próprio cotidiano. Então, acho que para começar, você pode começar a fazer, às vezes, reservar um horário específico, num quarto, num ambiente mais otimizado, para você começar a refletir. Com o tempo, você começa a fazer isso até mesmo no seu dia a dia. A ideia é você extrapolar isso para o seu dia a dia também. Em qualquer ambiente, em qualquer situação, entendeu? Certo, obrigado e parabéns pelo verbete. Agora, tem um atendimento pela Apex, que eles ajudam a fazer um cronograma diário. Estão vendo, Arthur? É o CIAPEX. Você já fez o CIAPEX? Então, eles ajudam você a fazer um cronograma diário, assim, sabe? A preencher o seu dia otimizado. Parece legal. Parece legal. Então, se você quiser, você está por aí, vai de lá. Tá bom? Parece legal, vamos ver. Você cria aí uma planilhazinha. Sim. Tudo bem? Mais alguma pergunta, gente? Não, aí eu corri tanto aqui que agora sobrou aqui. Tem uma pergunta aqui que é de... Tá. Eu gostaria de perguntar aqui na trinomiologia sobre o trinômio, autocriticidade inversiva, maturidade invexológica e cosmopensenização. Tá. Então,
é o seguinte: a pessoa começa a desenvolver a autocriticidade, ela começa a ficar mais lúcida com relação às próprias manifestações dela. Isso é uma coisa meio, não acho que é natural. E isso vai repercutir na qualificação da própria INVEX dela. Que isso vai repercutir no máximo planejamento, vai repercutir na assistência que ela vai fazer, vai repercutir onde é mais prioritário ela atuar, entendeu? Com o tempo, ela começa a fazer esse processo interassistencial mais atacadista, que é o que a gente chama de atacadismo interassistencial, que é o nosso objetivo chegar na policarmalidade, chegar num processo mais amplo. Então, ela começa a perceber esse exercício da cosmopensionização, que é você pensionizar de forma mais universalista, mais cosmoética, mais ampla, entendeu? Então, na medida que você começa a desenvolver essa autocriticidade, você vai começando a construir esse holopensene mais amplo da tua pensionização, né, de forma mais ampliada do cosmos de forma geral. Então, você vai começar a perceber mais a questão multidimensional, a questão intercultural, interdimensional, quais são as consciências que estão envolvidas naquele processo que você está trabalhando, às vezes no voluntariado, às vezes escrevendo sobre um tema de um livro, de um artigo. Então, quem são essas pessoas que estão envolvidas? Qual é a elencologia por trás desse artigo que eu estou escrevendo? Qual é a elencologia por trás dessa instituição que eu estou voluntariando? Quem são essas pessoas aqui ao redor? Então, você começa a ampliar essa visão, essa pensionização. Isso vai ajudar a pessoa a ficar mais lúcida, entendeu? Acho que depois... Eu queria que você falasse um pouco na fatologia sobre esses eventos infecciológicos que você colocou aí, de uma maneira breve, cada um deles, assim, a importância que é, o que faz. Sim, eu coloquei de propósito no verbete para poder enfatizar o fato da pessoa participar desses eventos, porque isso vai ajudar ela na própria autocriticidade, porque ela começa a perceber outros exemplos de outras pessoas que também estão aplicando a INVEX, também estão se esforçando nesse processo, e aquilo fica mais otimizado quando você tem muitas consciências pensionizando da mesma forma naquele mesmo ambiente. Então, isso vai otimizar o processo dela. Então, eu vejo que, no meu caso, ajudou muito. Então, muitas coisas que eu comecei a perceber na minha ProEx foram por causa da participação desses eventos, principalmente no ano passado. No Sinvex, aqui, que é o Congresso de Inversão Existencial, que vai ter esse ano também, né? Vai ter em julho, né? Em julho? Julho. Então, mas assim, o que eu queria saber? É só inversor que pode fazer ou qualquer pessoa interessada pode fazer? Pessoa interessada. Qualquer pessoa interessada. É para divulgar mesmo. A gente vai... Então, a gente está em aberto agora com as chamadas de trabalho, tanto do Congresso de Inversão Existencial, que vai ser em julho aqui em Foz do Iguaçu, quanto do simpósio do Greenvex, que vai ser em setembro em Belo Horizonte. Então, as pessoas podem entrar em contato com a Sinvex, né, que tiverem interesse em mandar seus trabalhos. Não é requisito ser inversor para participar do evento. Então, qualquer pessoa pode participar. Mas para mandar trabalho... Para mandar trabalho, é interessante ter a teática da inversão existencial, haja visto o tema do evento. Nós já temos 37 pessoas inscritas no congresso. E o limite é de 60 pessoas devido a ser realizado dentro do campo de infecciologia, a estrutura do evento. Então, quem tiver interesse, né, a gente pede que faça contato pela internet, através do e-mail, que é contato@asinvexes.org, né, para efetivar logo a inscrição, haja visto que está tendo bastante demanda. E a gente vê que esses eventos, eles são verdadeiros marcos, né, na vida desses inversores, ou na vida de quem participa, porque a pessoa realmente sai com o holopensene pessoal modificado. E esse ano vai ser muito rico, porque o congresso vai se tratar do desenvolvimento parapsíquico do inversor. Então, vai ser a estreia do primeiro curso de campo da Sinvexes. Vamos ter várias atividades visando auxiliar, né, nesse processo parapsíquico, por exemplo, a preparação do inversor para a execução da TENEPS, uma série de outras atividades, né, que vão estar ali disponíveis, né? E a gente vê que o mais legal também desses eventos é a congregação de pessoas. Então, é uma oportunidade de você conhecer outros aplicantes da técnica, ver o exemplarismo interpares ali. Uma coisa também que eu queria só reforçar, a questão, por exemplo, dos par-encontros que eu falei aqui no verbete, isso acontece muito quando tem esse holopensene mais otimizado. Então, a questão parapsíquica também, que vai ser bem, o tema desse ano vai ser bem focado nisso, a gente pode ter reverberações bem amplas aí nesse sentido. Sempre que tem muitas consciências envolvidas, isso ajuda a otimizar o holopensene. Pode falar.
Eu queria que você falasse na interaciologia, lá na página 3, essa questão da interação, autocriticidade e autoprofilaxia, que eu acho que tem muito relação com a INVEX. É porque, nesse sentido, é a gente pensar o quanto... Teve alguns exemplos durante a tertúlia de hoje, né? A gente falou um pouco do futebol, por exemplo, e outras situações, né? Que a gente pode perceber o quanto, às vezes, a gente ter consciência dos nossos valores, né? E conseguir ter o discernimento para separar aquilo que não presta mais daquilo que presta, a pessoa consegue, com isso, ela evitar algumas situações que podem até futuramente gerar acidentes, gerar algumas condições que possam prejudicar o próprio desempenho da INVEX dela, desenvoltura da INVEX que ela está aplicando, né? Então, a questão de ter filho, por exemplo, é uma coisa bem séria, a pessoa refletir sobre isso, pensar o que ela quer fazer com o parceiro, discutir sobre isso, conversar com calma, para avaliar, porque isso tudo é importante a pessoa calçar o mais cedo possível. Então, a autocriticidade permite que você consiga calçar esses processos que possam ser eventuais assédios, né? Intrusões energéticas, né? na vida da pessoa. Isso vai ter essa interação direta com a profilaxia, você evitar entrar em embolsões energéticos patológicos, holopensene patológicos. Mais perguntas não, né? Eu queria que você falasse sobre a frase enfática. Deixa eu sair aqui. Então, se eu dar uma lida, acho que vou ler rapidinho aqui. A autocriticidade inversiva revela o efeito cosmoético da opção pela INVEX sobre a intraconsciencialidade do jovem intermissivista, norteando a busca por neopatamares evolutivos. Então, basicamente a gente pensar em olhar mais do ponto de vista intraconsciencial da INVEX, né? Então, a INVEX é uma técnica, toda uma estrutura lá que tem um processo mais extraconsciencial, a gente pode dizer assim, que é um processo mais... Né, é uma técnica. Como é que você aplica a técnica? Quais são as repercussões da técnica na sua intraconsciencialidade, né? Então, uma das consequências crassas dela é você alcançar a dispersidade, você alcançar o egocentrismo consciencial, você conseguir ter uma pessoa com mais autoconsciencialidade, mais consciência do grupo evolutivo que você está convivendo, das pessoas, do teu holopensene holobiográfico, etc, etc. Então, a gente começa a perceber, nesse sentido, esse impacto da INVEX na intraconsciencialidade do intermissivista. Esse que é o objetivo. Eu queria perguntar também, Igor, a respeito desse tema da autocriticidade inversiva com relação à escolha profissional. Como é que você vê isso? Porque é uma das portas aí para o mundo adulto e que muitos jovens têm, no caso, que fazer uma primeira escolha mais séria, né? Como que eles podem valer desse conceito na hora de fazer essa decisão pela carreira? Então, eu vejo assim, existe uma série de conjunturas que a pessoa precisa avaliar, né? Mas o que a gente sempre trabalha como a gente quer fazer assistência, quer antecipar a intrassinceridade, a ideia é você estar numa profissão que tenha essa oportunidade de fazer assistência, né? Existem uma série de profissões que são mais têm a tendência de ser mais assistenciais que outras, né? O pessoal fala da área da saúde, da área da educação, mas eu acho que a grande questão é a pessoa começar a perceber como ela vai poder contribuir em termos de interassistenciais, trazer o holopensene da intrassinceridade para a profissão que ela trabalha. Então, no meu caso, no meu exemplo pessoal, eu tenho uma meta de ser professor universitário daqui a um tempo. Mas, por enquanto, eu não tenho essa condição ainda. Então, eu estou trabalhando numa empresa. Então, no meu caso, eu começo a perceber como é que eu posso levar esse holopensene da interassistencialidade para a empresa, para aquelas pessoas. Isso tudo é o impacto da INVEX. Se você pensar a longo prazo, você pode alcançar uma área da educação, uma área da saúde, a pessoa se for escolher medicina e assim por diante. Então, eu acho que tem tudo a ver, porque é o teu cotidiano, né? Se você tem que avaliar essa condição para você viver bem. Uma condição que seja um fator de convergência para o que você quer fazer mais a longo prazo. Então, acho que tem tudo a ver. Tá bom. Na tecnologia, você coloca a técnica da autorreflexão de 5 horas. E você falou há pouco aí daquela autorreflexão que você faz de alguns... Do cronômetro. Do cronômetro, alguns minutos, né? Eu queria saber se você já aplicou a técnica da autorreflexão de 5 horas. Eu já apliquei umas 5 vezes. 5 vezes? Oh, que maravilha. Então, assim, interessante que eu comecei a perceber é justamente a questão da limpidez pensênica, né? Você começa a ficar muito mais... Eu tenho um pouco ainda de ansiedade, né? Eu não domino totalmente meu soma, né? E eu tenho a tendência de pensar muito rápido. Então, isso acaba gerando um pouco de entropia na minha cabeça, às vezes. Então, a autorreflexão de 5 horas ajuda muito
você conseguir definir bem o passo a passo da sua pensinidade, porque você mantém um foco de tema de reflexão. Isso que eu acho mais sério, a pessoa se propor a fazer a reflexão de 5 horas com um foco específico. Agora, você que fez 5 vezes, você percebeu se tem alguma gradação entre elas? Assim, primeiro acontece alguma coisa, depois vai mudando as repercussões até você chegar na maximização aí da reflexão. Então, eu percebo que tem uma gradação no sentido de você começar primeiro vir todo o contrafluxo pensênico, né? A entropia que está ali na tua psicosfera, tudo mais. Mas com o tempo eu começo a ficar mais ponderado e começo a ter mais ideia. Aí começa a ter um monte de ideia. Aí você fica doido porque você quer escrever, você não pode, não, tem que ficar refletindo aí, né? Vamos depurar a ideia. Você vai depurando as ideias que vão vindo, então isso é bem interessante, essa fase de refinamento, essa fase de captação de ideias, assimilação de ideias, e você começar a refinar as ideias depois. Então é bem interessante nesse sentido. Então, Igor, nosso tempo já terminou. Parabéns pelo verbete, parabéns pela sua exposição. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram aqui conosco esse tempo fazendo perguntas, e mesmo sem fazer pergunta, mas participando com as energias. Aos teletertulianos também, nós agradecemos a participação, e eu gosto sempre de reafirmar que são os tertulianos, os teletertulianos com verbo autógrafo do dia, que movimentam aqui o nosso debate. Então, a gente conta com a presença de todos vocês, tá bom? Diariamente, de 12h30 a 2h30 da tarde. Tá bom? Nós passamos, então, para os nossos comerciais. Boa tarde a todos. As pontuações da tertúlia de hoje são 84 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais, 34 perguntas online. Temos 5 recados. O André, balanço existencial. Conceição, programa verbetografia. Poliana, o curso livre, o uso da ponderação para uma convivialidade sadia, IPC Salvador. Fernanda, leitura lúcida. Pedro Gomes, a complementário. Bom, pessoal, em nome da Apex, convido-os para a 12ª semana da Max Proexis. Vai ser de 25 de fevereiro a 5 de março, aqui em Foz do Iguaçu, no CAEC, onde vai acontecer o 15º balanço existencial. O que nós vamos trabalhar nesse balanço? Sobre o legado evolutivo, que é uma das coisas mais sérias para nós entendermos a nossa programação de vida, o que nós temos que fazer aqui. Alguns nomes aqui de professores que vão trabalhar conosco. O próprio Laeno Loche, ele vai falar sobre o balanço existencial. Sobre autodiscernimento, João Bonassi vai estar comentando. A professora Malu Balona vai falar sobre a egobiografia proexológica comparada. Nós teremos casos, a exemplo de maxidissidência do militarismo, do Alexander Dybert, e outras atividades. E pela primeira vez, na CCCI, teremos um teatro focado nas atividades extrafísicas, no período de preparação da vida humana, de reflexão. Venha fazer o balanço, você pode ficar apenas até terça-feira de carnaval, pode se preparar para a semana inteira, que nós temos atividades. E, com isso, nós desenvolvemos parcerias, inclusive com uma companhia de turismo, a Lumar, em que temos pacotes que dá para parcelar em 10 vezes, hotel e voo. Se você já estiver em Foz do Iguaçu, melhor ainda. Venha e aproveite. Boa tarde a todos. A Enciclosapis está com a inscrição aberta para o curso Programa Verbetografia EAD. Dia 23 de fevereiro se inicia até 18 de maio. Há desconto para reciclante do curso e grupos fechados até 15 pessoas. A motivação de entender a lógica e a estrutura da construção do verbete, participar da Mega GESCOM grupal da Conscienciologia e promover auto- e heterodesassédio mental somático, na coordenação da Rosa Nader. Para inscrições, vocês podem receber informações no CAEC, telefone
45 35 25 26 52 ou pelo e-mail caec@caec.org. O IIPC de Salvador convida a todos para o curso O Uso da Ponderação na Convivialidade Sadia, que irá acontecer dia 4 de fevereiro, das 8h30 às 14 horas, no Centro Educacional. Neste curso, vamos abordar os conflitos cotidianos, os seus efeitos e o desenvolvimento do atributo da ponderação para uma convivência mais pacífica e sadia. Ao longo do curso, também vamos aplicar uma técnica para a autoqualificação pensênica, buscando propiciar uma psicosfera mais acolhedora e empática com a aproximação dos amparadores extrafísicos. Maiores informações e inscrições pelo telefone, código de área 71 3450 0628. Muito obrigada. Boa tarde. Você seleciona o que lê? Sabe tirar proveito máximo da leitura de livros e textos por meio de técnicas de registro e criticidade lúcida? Então, essas são algumas questões que serão trabalhadas aí na próxima turma do curso Leitura Lúcida, que irá iniciar dia 12 de março. O curso ele é organizado em 4 módulos, com aulas sempre domingo à tarde. Ele pode ser feito presencial aqui em Foz do Iguaçu ou totalmente online. Entre os módulos, o aluno tem tarefas, leituras, filmes, além de conteúdo apresentado aí em aulas gravadas por 23 especialistas de diferentes áreas do conhecimento que vão compartilhar suas técnicas de seleção, de análise e registro inteligente em livros e textos lidos. Entre essas aulas terão os temas por exemplo, efeitos cerebrais da leitura na infância e adolescência, leitura crítica de teses, artigos, livros de psicologia e outras áreas, leitura digital útil, né? Enfim, são vários temas aí abordados relacionados à questão da leitura e da qualidade dessa leitura. Então, as inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC pelo telefone 3525-2652, o código de Foz é 45. Obrigada. Boa tarde. Em fevereiro teremos mais uma edição do Complementário, será de 10 a 12 de fevereiro. Será a única edição do Complementário em fevereiro, com a temática amparabilidade. Será de 10 a 12 de fevereiro. E para quem tem interesse, então, para essa temática de interassistencialidade em relação ao processo de amparo, tem esse comentário em fevereiro. Então, mais inscrições em CAEC. Obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Autoinconflitividade Proexológica, na especialidade Autoinconflitologia, do verbetógrafo Luca Dan. Boa tarde a todos.